Salve, galera. Estamos começando mais um Mover Podcast. Eu sou o Pedro e ao meu lado está o Roberto. Oba, tudo bem, galera? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje o nosso convidado é um cara super importante, trabalhou no PSDB, um senhor de 73 anos, super culto e inteligente. William, tudo bem com o senhor? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui conversando com esses jovens inteligentes também. Maravilha. Muito boa noite. O William Hélio de Souza aqui. Que honra estar com você aqui. Muito obrigado por se dispor para vir assim numa noite chuvosa dessas para conversar conosco. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Eu me sinto, sendo sincero aqui, eu tô realmente com frio na barriga para conversar com uma pessoa importante como o senhor. Se apresente pra gente, fala um pouco da sua vida. Então, meu nome é William Hélio, eu sou jurista, fui membro do PSDB durante muitos anos, até eu chegar numa certa idade, eu resolvi dar uma recuada e deixar que os jovens levem adiante as bandeiras do PSDB. Fui 2 vezes vice-presidente e presidente do PSDB Santana, nos maiores diretórios zonais do PSDB. Fui vice-presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, presidente da Comissão de Ética Municipal e Estadual e membro da Executiva Nacional do PSDB. Coordenei a campanha Mário Covas Serra, por algumas vezes, a presidente e a governador. Coordenei a campanha do William Vu, hoje é empresário, mas ele foi vereador e deputado federal. E estou aqui à disposição desses jovens para esclarecer aquilo que for possível dentro da vontade manifesta de cada um de vocês. É um currículo invejável, né, Não, cara? ele tem mais experiência política do que a gente tem de vida os dois juntos, só na política. Então, assim, é impressionante. É, realmente. E o PSDB é gigantesco em São Paulo, né? Um dos partidos mais influentes desde sempre, se não o mais, na história aqui, desde 86 para cá, né? São Paulo, basicamente, sempre foi PSDB, né, Exato, se não me engano. da ditadura. São Paulo Ele sempre tem uma foi. estrutura muito grande, Todo o Brasil. A capital que responde por todos os setores dos diretórios de forma assim bastante democrática. Então, não tem assim nenhuma dificuldade para poder estar agregando valores, agregando segmentos, seja individual ou não. E isso que leva as bandeiras da social-democracia e ser forte aqui em São Paulo. Mas não é só em São Paulo, não. No Rio Grande do Sul também, Sim. o PSDB também é muito forte. Em Minas Gerais também tem uma penetração muito grande junto à sociedade. E o senhor hoje, o que você acha do PSDB atualmente? Como está a situação do partido? Atualmente não é só o PSDB que passa por uma crise muito grande. Todos os partidos estão perdendo um pouco a sua identidade por conta da descrença, da dificuldade da sociedade aceitar a política da forma que ela está sendo praticada. Isso está levando os partidos a encontrar alguns obstáculos, algumas dificuldades no seu dia a dia. Certo. Você quer fazer uma perguntinha sobre o trabalho? Não, claro. E você fala de dificuldades. O que você acha que... Como a política está sendo feita, que está criando essa rejeição popular, que fica difícil engajar as pessoas? O que você acha que está acontecendo? Uma coisa interessante, nós temos que ter uma clareza muito grande. Isso, principalmente os censores do partido, aqueles que levam adiante a direção do partido, eles estão tendo dificuldade de criar novos quadros. Pessoas que conseguem fazer uma leitura da realidade social, porque a realidade social ela caminha velozmente para algum lugar. E, com isso, está tendo dificuldade em acompanhar essa verdade, os hábitos, os costumes de hoje, nos seus núcleos, lá na periferia da cidade. E essa dificuldade ela é patente. Então, o político, de uma forma geral, os partidos, todos eles, estão tendo uma dificuldade muito grande em poder trazer para o seu seio esse grupo de pessoas para poder caminhar junto com si. E isso se reflete em todos os partidos, principalmente na falta de quadros. Isso no PSDB, no PT. É só fazer uma pesquisa. Quem é o líder do PT? O Lula. Quem é o líder do PSDB? O Aécio Neves? Nossa. O Dória? O Serra? Sim. O PSDB hoje ele está Então basicamente tem essa dificuldade. deslocado, né? Ele está sem uma figura centralizada, né? Sim. Então isso ocorre com todos os partidos, estão ocorrendo isso. Até porque também eles acabam não dando oportunidade para figuras que possam estar ascendendo a cargos importantes dentro do partido. Eu até comentei várias vezes isso. Hoje nós temos uma aristocracia no Brasil, não é uma democracia.
Nós temos uma democracia, aspas, uma oligarquia onde poucos parlamentares que mandam em tudo. Sim, sim. Então, dos 513 parlamentares, 27 foram eleitos. Os outros vieram a reboque dos 27. Eles foram puxados nas eleições, né? Puxado. E acha que isso está correto. Isso é uma verdadeira vergonha, esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. A democracia brasileira é uma das mais falhas. Como é que pode um tiririca levar 5 parlamentares? Não, é impossível. Como é que pode um russomano levar 4 parlamentares? Isso é vergonhoso. Isso é inadmissível. O jovem que tem essa responsabilidade de levar adiante isso, essa bandeira, e não mais permitir que isso ocorra. Ele tem que ascender aos poderes. E o senhor tem essa concepção de que os jovens vão conseguir chegar no poder do Brasil? Certeza absoluta. Certeza absoluta. Sua visão do futuro Começando do país. com vocês aqui, por exemplo. Vocês é parte disso. Muito obrigado. O jovem ele tem essa responsabilidade. Então o país depende inteiramente do jovem. Sim. Não é uma bandeira minha, isso é verdadeiro. Tem que acabar com essa política proporcional, com essa política de cacique, de coronelismo, essa política do nós contra eles, que é uma verdadeira vergonha isso. É vergonha. Isso é vergonhoso. Isso tem a ver com a nossa história que vem lá dos hispânicos, dos itálicos, dos lusitanos, dos anglo-saxônicos, que se cria essas dificuldades, Sim. cada um defendendo a sua bandeira. Eu defendo a X lá, a colena tal. Defendo lá os mais desprovidos disso ou daquilo. Isso é inadmissível. A pessoa, ele é parlamentar de todo mundo. Todo mundo. Sim. Com certeza. Deveria ser isso, né? Tem que ser assim. Sim. Não pode ser diferente, não. Tem que ser dessa forma. Então, e o partido, ele é responsável por isso. Porque ele não dá oportunidade. Então, mas o partido faz isso exatamente por causa da verba que ele recebe. Ele acaba sempre assim, né? Tá na mão de um cacique. Eles utilizam da forma que para eles é melhor. É mais conveniente. Exatamente, é mais conveniente, lógico. Não é uma lei que fala você vai repassar igualmente o valor para outros candidatos. Você vai repassar para quem você quer. O cacique tá na mão. Quando tá na mão de uma pessoa só... Por isso que é importante que o jovem acenda esses poderes, esses cargos no partido, que ele vai ter voz lá, ele vai votar contra. Mas com a situação atual desses partidos cheio de caciques políticos e tudo mais, você acha que realmente dariam espaço para pessoas jovens entrar no poder? Vai ser obrigatório dar espaço, porque as suas grandes lideranças estão todas, não vou dizer falecendo. Estão no fim da sua carreira política. Fim da carreira política. Vai chegar um determinado momento que... O Serra está aí, coitado. Sim. O Serra é candidato, meu Deus do céu. O Serra não consegue nem ficar em pé direito. Como é que pode? Eu sou do PSDB. É inconcebível uma pessoa ser candidata, meu Deus do céu. Já deu o que tinha que dar, né? Deu, dá chance para um outro candidato. Com certeza. Uma outra pessoa que tem o perfil do candidato. E esse é outro dado importantíssimo. A pessoa que não tem perfil para ser candidato, ele não pode ser candidato. Tá? Mas você vai fazer você acha que deveria ter um filtro para isso? Como que seria? O partido tem que ter um filtro para isso. Ele tem que ter pessoas capazes que possam fazer uma triagem para isso. Certo. Tá? Não adianta ser amigo do William, ser amigo do Joaquim, ou ele vai ser candidato porque tem dinheiro. Não é isso. Mas o senhor não acha que esse filtro, por exemplo, que o partido queira fazer, seria exatamente para poder filtrar pessoas que seriam convenientes para eles e não para a política brasileira? É o que o Novo faz, né? É o que o Novo... digamos que sim, basicamente. Eu vou além. Eu acredito que os caras deveriam fazer, prestar um curso para poder falar, para poder ser candidato. Então, mas o curso seria de qual forma? É uma prova? Mas não interessa se a pessoa tem, por exemplo... Saber o básico. Então... Evitaria que Tiriricas e Trovão lá, o caminhoneiro, se candidatassem sem saber de nada. O arquétipo é outra coisa que... acho que até sabe, é arquétipo, tá? Então é um tipo parlamentar que nós vamos poder discutir daqui a pouquinho sobre isso. É arquétipo. Como... esse símbolo aqui, ó. É um arquétipo que vocês criaram, tá aí. É isso. O candidato pode fazer isso também. Sim. Nós vamos discutir daqui a pouquinho isso. Certo. Mas o jovem, ele ascendendo os cargos no partido, ele muda essa dinâmica. Ele muda essa maneira dos partidos fazer esse tipo de atuação. Então, é que na minha concepção eu não consigo ver os jovens ascendendo ao partido, porque por exatamente eles não acompanharem o que os caciques querem. Como, por exemplo, a gente já tem um político bom, que na minha concepção é bom, o Kim Kataguiri, ele entra pela União Brasil, ele era do Democratas, enfim, e ele sempre tem aquela liberdade para poder falar mal de políticos corruptos e não votar a favor do partido. Você acha mesmo que um dia ele terá a capacidade, não, a condição de aceitarem ele como chefe do partido, por exemplo? Trocar o modo operandi, né? Na política tudo é tomado.
Sério? Tomado, isso é tomado. Então é igual o PSOL. Então ele tem que chegar, o jovem tem que chegar como ele está chegando, ele mais 200, 300, e tomar, absorver, tomar. Você entendeu? Tomar. organizar. Chegar chegando, vamos tomar. Você só não é melhor porque você não é 2, cara, de verdade. Como é que Sim, você, obrigado, Diego. como é que você toma um partido? Você vai acendendo, você vai comendo pelas beiradas, pelos diretórios zonais, Sim. pelas as coordenações, um se elege aqui, o outro entra lá, e vai chegando, e vai apertando, e vai encostando na cúpula, aqui no núcleo do partido. Política não é pra faixa branca, não. Tem que Não, saber fazer. pessoas realmente capazes, pertencem a ciências sociais e é dirigido por pessoas totalmente capazes, tá? Então você vai chegando, vai, enforcando ali a direção do partido até tomar o partido. É assim que tem que ser feito. Não tem outra maneira. É tomar o cargo. Por exemplo, o vereador, você vai tomar o cargo de alguém lá. Sim. Tá lá, tem 55 lá, você vai tomar o cargo de alguém. Então, basicamente, seria o seguinte, por exemplo, vou usar o Kim Kataguiri como exemplo novamente. Ele está ascendendo politicamente no Brasil, ele é um deputado formidável, digamos assim. Muitas pessoas estão seguindo ele. Algumas pessoas vão entrar em partidos, ou, por exemplo, no partido que ele está, jovens, por exemplo, como eu, outras pessoas que trabalham, sei lá, pro MBL. E aí, lá dentro, aos pouquinhos, eles vão mudando a ideia devagarzinho, até que... Isso mesmo. Entendi. Tem que ser jovem. Porque o adulto, aquele idoso que está lá há anos lá, ele não aceita isso. Sim, sim. Ele não aceita E isso. não aceitaria exatamente por causa Porque do o que medo ele de quer, ele perder. quer o filho dele, ele quer o cunhado dele, ele quer o irmão dele. Sim. Sim. Isso é algo que funciona dessa maneira. O Brasil é quase uma monarquia, né? Não, é bem assim, é bem desse jeito mesmo. Você pegar a Câmara Federal lá, é desse jeitinho. Você pegar a Assembleia aqui, é muito próximo disso. O filho do Márcio França é candidato. Sim. Né? A mulher do prefeito, que é do PSDB de São Bernardo, é candidata. O presidente do Brasil tem a família inteira como... A família toda. Tem a família Já inteira. estão Só lá. não entra pequena porque ainda não tem idade, né? Então, o jovem, o que ele tem? Ele tem que se capacitar. Esses cursos aí é meio meia boca, tá? Quais cursos, senhor? Todos que tem por aí. Que eu não, De política? eu não política? vejo assim. O do MBL é bem forte. Ele é Sim, bem forte. academia, o senhor está falando. Ele é né? bem consistente, ele é bem assim, absoluto, robusto, Sim. sabe? Esse BR Brasil, me parece um negócio parecido com isso aí, muito fraquinho. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Tá, mas é mais uma série documentar, é uma empresa de documentários, né? Eles faz de gestão. Isso, sim. Não é o caso de um parlamentar. O parlamentar, ele tem que conhecer de gestão, Sim. mas não é tudo para ele. O parlamentar tem que conhecer de sociedade. Ele tem que saber a realidade social. Isso é que tem que dominar. Esse é o perfil do parlamentar vencedor. Tá? Então, e tá faltando exatamente isso. Né? Isso que eu digo. O parlamentar, primeiro, eu quero ser candidato. Eu tenho que falar com a alma dele. Eu quero ser candidato. Sabe o que eu quero mesmo? Que tipo de parlamentar eu quero ser? Eu quero ser temático, misto, ou essencialista, populista. Qual que eu quero ser? Qual o meu fio? Será que eu tenho essa qualidade para isso? Então ele tem que fazer uma autoavaliação. Hoje isso. E o partido é que tem que fazer isso. É o filtro que o senhor comentou, Isso. né? Ele tem que fazer isso. Eu tenho medo dessas coisas de filtros, porque eu acho que... Mas isso tá certo. Mas é o jovem que tem que fazer o filtro. Então, analfabetismo, eu entendo. Você tem que fazer um filtro pra pessoa não ser um analfabeta, como um Tiririca, por exemplo, entrar lá. Né? E trabalhar dessa forma. É que o partido ele tem um conjunto de ideologias que fazem a base desse partido. Então, Lógico. é claro que tem que ter um filtro. Você não pode colocar qualquer Mas aí é um filtro de conveniência. Dependendo do partido, claro. Não, é um filtro de conveniência. Eles vão contratar pessoas, vão admitir pessoas que tenham um pensamento igual ao deles, independente da qualidade parlamentar que ela vai ter. Porque assim, a gente que é um problema tá sério. direcionando a ideia para um lugar, tem que pegar outras pessoas que querem ideia para o mesmo lugar. Não vai pegar diferente. É lógico, mas é o que eu tô falando. Não tem uma qualidade. Por exemplo, Kid Bengala. Você acha mesmo que o Kid Bengala, ele é um... O cara vai entrar pro União Brasil, não sei, desculpe o erro, mas acho que é União Brasil, mesmo que o Kim está, né, pra fazer política, cara. Tem muito dinheiro no Brasil para muito dinheiro disponibilizar para candidato. Tem maior partido tanto hoje em candidato bom aí, cara, até jovens, por exemplo, os caras colocam Kid Bengala. Será que é só pra atrair votos, entrarem lá e o partido continuar grande? Quanto maior o partido, maior o dinheiro que eles recebem do fundo e da... É o que ele falou, é um dos arquetipos. O cara, ele tá lá pelo show, né? Então, mas é isso. Quanto maior o partido, maior a verba que eles recebem do fundo partidário. Sim. Ou seja, virou uma empresa. Virou uma empresa, né? Um monopólio, um oligopólio político. Né? Hoje em dia, cargos executivos estão até sendo menos visados
por causa que quem ganha mais com o fundo eleitoral é deputado, né? Pasmem vocês, o executivo, ele eleito, principalmente o pessoal de centro-direita, eles vendem cargo, por exemplo, o William ele não tem condição intelectual de assumir o cargo X. Tá. Mas o partido tem que dar respaldo para mim, porque eu sou importante para o partido. Só que o cargo lá, tem um cargo muito bom ali, recebe 30 mil reais por mês, o William tem que estar lá, mas ele não tem estrutura intelectual para isso, ele não tem formação para isso. E lá exige. Aí o partido, o que ele faz? Ele pega o Pedro, que tem formação, e coloca lá, fala, Pedro, eu vou dar um cargo para você, tá? Muito legal, eu cargo de 30 mil reais, só que eu vou dar 8 mil reais para você. Os outros 22 mil reais nós temos que passar para o William. Puta, virar uma rachadinha. Tá? Porque o William é uma pessoa importante nossa, tal. O centro-direita usa muito isso. Na Câmara Municipal usa isso, na Assembleia Legislativa usa isso, na Câmara Municipal usa isso. Isso é viseiro isso, tá? E isso virou normal, né? Virou um normal aceitável. E você acha que só a centro-direita, você acha que a esquerda também não faz isso? Olha, eu não tenho conhecimento. A esquerda, ela consegue criar cargos, arrumar bastante coisa, vários lugares, mas não dá esses espaços dessa maneira. Entendi. Mas é um outro modo. É um outro modo. Modus operandi. Não que não seja corrupto ou enfim, né? Mas seja pelo menos imoral. Né? Se usa muito essas trocas aí. E o senhor, deixa eu te fazer uma pergunta assim, polêmica. Eu sei que os tempos são diferentes, mas a vontade que hoje em dia as pessoas têm sobre usar o dinheiro público mudou muito. Né? A gente tem uma vontade de fazer com que o dinheiro público seja usado da forma mais honesta possível. O que o senhor acha do fundo eleitoral e do fundo partidário? Você acha que é correto existir um fundo eleitoral para candidatos? Eu não concordo, eu sou contra isso. Contra o fundo eleitoral. Contra. Tá, mas nas campanhas que o senhor trabalhou, foi utilizado. Não tinha. Não, na época não tinha. Não tinha. Mas o dinheiro era só de doação? O governo não liberava nenhuma verba? Não, na minha época não. Na minha época era só... O partido tinha o dinheiro, mas era coisa mínima. Então vamos lá. Funcionava sem dinheiro público, então para que existe hoje? Era mais dinheiro privado. Quem bateu muito um dinheiro para se meter o dinheiro público foi a esquerda, né? Sim. Eles queriam que tinha dificuldade. Sempre foi essa pauta, né? Usar o dinheiro público para poder... Como é que fala? Equalizar, né? Sim. Com os candidatos mais pobres, digamos assim, né? Com menos poderio monetário. Só que hoje a gente vê que não é exatamente o que isso acontece. O que eu acho legal é que eles fazem um projeto que, no ideal, é bonito, né? Vamos democratizar a democracia. É assim... Vamos dar a oportunidade a quem não tem dinheiro de se candidatar. Sim. Aí chega na hora eles fazem de um jeito que os caras tornam os partidos donos de uma quantidade absurda de dinheiro, 5 bilhões de reais, que a gente não gastou isso em... Quando teve as chuvas na Bahia, o presidente, se não me engano, liberou uma verba de, 300 milhões, eu não lembro, salvo engano, 300 milhões de reais, e o fundo partidário e eleitoral junto dá 5 bi. Não, e a gente não gastou isso em saneamento básico. Tem gente que não gasta isso, cara. Isso com essas coisas importantes. E há casos, por exemplo, que eles nem conseguem usar todo o dinheiro. E acaba... Voltando pro partido. Às vezes usam notas fiscais que não é bom termo legal, acabam... Quando prestar conta criando problemas. Superfatura. Muito isso. Sim, tem a superfaturamento também, né? O cara vai lá na gráfica, fala que vai gastar 100, valor irrisório, 100 mil reais de panfleto e, na verdade, ele só gastou 20. Tá usando isso, sabe? Se os caras superfaturam em condomínio de prédio, não vai conseguir superfaturar. essa conversa foi foda. Então cria várias vertentes aí de meio de se apoderar do dinheiro público. Eu acho vergonhoso. É vergonhoso. A gente criou um sistema de corrupção, né? E todo o nosso sistema parece que tem falhas para que seja corruptível. Que desde o trato da política dos órgãos públicos com o cidadão comum, criando dificuldades para vender facilidades, quando na hora de dividir o orçamento, de debater do que vai para quem, de quem vai para quem, como é dividido, já é uma mecânica que gera corrupção, entendeu? Como eles fazem essa divisão e tudo. E usa a logística do mais famoso, o mais importante, que vai ter mais tempo na televisão, porque ele vai conseguir mais voto, ele poderá colaborar com os outros candidatos que terão menos voto. Por ocasião do corte, você poderá aproveitar os votos excedentes dele. Que aí vai ser o puxado, né? O puxadinho. Se usa muito essa logística. É ridículo isso. O cara não tem condição nenhuma de entrar lá. E acaba elegendo pessoas que não têm
nada a ver com... A piada desse ano vai ser exatamente o Kim se eleger e puxar o Kid Bengala. Com certeza. Desculpa, velho, mas é real. Olha, o candidato ideal, o candidato que se exige, que a sociedade precisa, que vai criar prosperidade para a sociedade, é aquele que o Criador deu qualidades para ele. Aquele que o Criador apontou nela, você é o cara. O criador que o senhor está dizendo é Deus. Ele é o cara, meu. Então você acha que para um político realmente bom, honesto, tem que vir de berço, tem que vir tem que vir da alma, Tem na verdade. tem que ser um talento natural. Quando eu falei né? que ele tem que falar com a alma dele, falar com o eu dele, sabe? Sim. Que só ele consegue fazer isso. Ninguém tem essa leitura, nem um psiquiatra, nem um psicólogo consegue ler o eu das pessoas. E ele consegue, ele vai falar com o eu dele, e eu tenho essas condições. De quem desses caras que você conheceu que tinha isso? Porque Deus deu para mim essa... Essa pergunta é muito boa. Dos candidatos que o senhor trabalhou no PSDB, conheceu, enfim, qual o senhor acha que realmente tinha isso? Alguns tinham algumas qualidades. Eu tenho certeza que o Nem Mauro Covas vai todas. entrar. Olha que negócio interessante. O Lula tem uma qualidade. Tem. Sim. Tá? O Suplicy tem uma qualidade. Sim. O Serra tem uma qualidade. O Zé Aníbal, o Delfim Neto. Sabe? Eles têm uma qualidade. Todo candidato temático tem uma qualidade. Não necessariamente a qualidade seria boa para o Brasil. Nem sempre. É boa para a política. E, e não é a mesma qualidade que Nem eles têm, sempre. mas tem Nem qualidade. sempre. Com certeza. O importante é o conjunto das qualidades. Sim. Sabe? A primeira delas é aquela pessoa que ele é uma pessoa envolvente, ele é carismático, ele é risonho. Pedrão. Mesmo com a plateia hostil a ele consegue envolver as pessoas. Sim. A política alimenta ele. A política é tudo para ele. É como se fosse uma retroalimentação. Gira em torno da isso, pessoa. até em detrimento da sua própria família. Ele gosta daquilo. Ele é de uma sensibilidade social extremamente aguçada. Acabou de escrever. Ele traça uma linha. Ele traça uma linha no horizonte social, num bairro, numa vila, numa cidade, e ele percebe o movimentar dessa linha. Então, isso e é a população clamando por alguma coisa. é uma característica. Percebe os anseios É uma característica do Lula. do Lula. Lula Na minha concepção, parece muito nós Lula. vamos chegar Agora, lá. não chegamos na parte que o Lula mas que Nós é vamos chegar isso. lá. Entendeu? Então ele consegue perceber isso e chama a paciência e a responsabilidade, levando um mando protetor a esses que estão clamando por alguma coisa. Não para um programa social, uma outra coisa. Terceiro, ele é uma pessoa que ele consegue caminhar em todos os setores da sociedade, em todas as bandeiras, seja vermelha, marrom, preta, pouco importa a bandeira, as portas estão abertas para ele em todo lugar. Ele caminha tranquilamente, no A, no B, na esquerda, no centro, ele consegue, ele tem essa facilidade. Tá? Terceiro, ele consegue pontuar no seio social pessoas que têm esse perfil, ou que quase têm esse perfil, para ajudá-lo na sua caminhada, no seu dia a dia, para ajudá-lo, carregá-lo, levar a bandeira dele nos rincões da cidade, do país, da cidade. É um cara que sabe também trazer as pessoas para ele para ajudar. Ele Unir consegue as pessoas na direção. agregar pessoas, ele é um imã, sabe? Ele agrega as pessoas. Nasceu para isso, exatamente o que ele está dizendo. Nasceu para isso. Isso É um líder nato. é a alma dele que vai dizer para ele, meu. Esse é o político vencedor. Então, o problema... político campeão. O problema... Aquele que consegue, sabe, mesmo na adversidade, ele consegue trazer para si a simpatia daqueles que é contrário a ele. Então, o problema é exatamente isso. Hoje em dia, a simpatia das pessoas, mesmo com um político bom, não tem condição. Porque a Olha polarização como é já difícil. existe. Para que ele conseguir isso, ele tem que fazer uma leitura da sociedade. Como que é a sociedade? Como que é os africanos, os indígenas, Mas falta os isso hoje. quilombolas? Falta isso hoje. Falta muito. sabe, os nordestinos de uma forma geral, o pessoal de centro, do sudeste e do sul, todos os seus dialetos, como é que eu vou, que mensagem que eu vou levar para as pessoas? Qual vai ser o meu perfil que eu tenho que levar a eles? Como que a minha imagem vai fazer com que eles acreditem nisso? Isso, sabe? Isso que é legal no candidato, meu. Sim. Isso que ele tem que ter. E dos candidatos que o senhor trabalhou, qual você acha que chegava mais William Vu próximo tinha um disso? pouco também. O William Vu? Tinha um pouco, sabe? De executivo, assim, sabe? Ele tinha um pouco. Covas, não? O Covas, o Covas é uma pessoa perfeccionista. Ele era assim, um gestor de primeira linha. Mas para política isso é um problema. É um problema seríssimo. É o Dória. É o Você Dória. não pode ser bom. É o Dória. Você não pode ser bom. Era chato pra caramba. Seríssimo. Dória era foda, ninguém aguentava ver o Dória. Seríssimo.
mas eu gostei. Aí, bom, eu sou candidato, tenho algumas qualidades, então eu quero ser temático. O candidato temático é para pouquíssimos candidatos. É aquele que vai trabalhar com as universidades, com o jovem, levar uma mensagem a eles de esperança. Mas isso não é meio populista? Isso não é meio... Populismo você dá para a pessoa alguma coisa. Você fornecer a ela. Então, mas fomentar as você vai vontades. fomentar através de inteligência, através de propostas de cunho totalmente que possa agregar valores para a sociedade. Então, mas fomentar a vontade das pessoas com um papo inteligente, só que você sendo contrário aos ideais delas, acho que na verdade gera um problema, que é o que está acontecendo hoje. Não é contra ideias, você tem que convencê-las. Então, mas o problema é convencer pessoas que hoje em dia não sabem separar as coisas. Você tem essas qualidades, você consegue com muita facilidade. Um grupo de 100, você consegue envolver 80. Então, mas aí... 20 não. As outras 20 não. Para uma eleição, 40% da população vai te odiar. Não vai. Mas você tem que saber reconhecer suas vitórias. Você nunca vai convencer todo mundo. Lógico, ninguém é igual a ninguém. Se você começar a convencer uma boa parte, já tá bom. Não sei se vai ter os adjetivos a gente pode usar isso como pauta, mas assim, eu acho que a inteligência é uma coisa complicada pra gente conversar, porque, por exemplo, o Lula é inteligente, ele faz muita cagada. Só que ele convence algumas pessoas, mas ele não tem a carisma suficiente pra convencer as pessoas do outro lado. E a política vira uma polarização e dá a merda que tá dando agora, entendeu? É porque algumas pessoas não veem só o emocional, né? O jovem é um bom caldo para se fazer uma comida, principalmente da esquerda, tá? Porque ele não tem visão política ainda. E ele é uma pessoa que está em busca de algum líder, de algum conhecimento, de alguma pessoa... Tem que ter algo que ele tem que se identificar. Isso. Falta identidade para o jovem. Sim. Então a esquerda usa muito o jovem para isso. Muito para isso. E no parlamento é uma verdadeira uma casinha de brinquedo, tá? Vou contar a historinha para vocês, você vai ficar embasbacado. Certo, por favor. Eu fui contratado numa ocasião por um rapaz chamado Pierre de Freitas. Foi o vereador mais jovem eleito em São Paulo até hoje. Pierre de Freitas. Quantos anos? Eu tinha acho que 18, 19 anos. Novíssimo. Bem novinho. Ele foi indicado, teve toda a estrutura do Celino Cardoso, que era o parlamentar mais rico de São Paulo, deputado estadual N vezes. Homem muito rico, lá na freguesia do Ó. Muito riquíssimo. Ele elege quem ele quer. Elegeu a Sandra Santana, que é vereadora. A Aline Cardoso, a secretária aí do Ricardo Nunes aí, que nem quis ser mais candidato, que é filha do Celino Cardoso. Então ele elegeu o Pierre. Eu fui trabalhar com o Pierre, lá na Câmara Municipal. Um belo de um dia chegou uma empresa da Holanda, ou Suécia, não me lembro mais, desses dois lugares aí. Diz o seguinte, olha, nós queremos que o vereador apresente um projeto aqui na Câmara e nós vamos dar um dinheiro para ele se ele conseguir levar adiante esse projeto, porque é aprovado aqui, a gente aprova no Brasil inteiro. O que era isso? Era o desfibrilador. Desfibrilador? Para o hospital? Para o hospital. Me lembro que era uma caixinha. Para você poder... Era uma caixinha, tem duas mãozinhas, botava assim, para obrigar nos teatros, campo de futebol. A pauta passou na vereância para depois subir para governo, é isso? Não, olha só. Olha, a Assembleia pouco apita de projetos. Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá. Mas é a Câmara de Vereadores. Sim. Para a capital, Aprenda realmente. isso, tá? Para a capital, realmente. O resto aí mesmo para o Estado, o deputado estadual, pouco ele tem atividade. É quase nada, tá? Aí eu fui lá na Vila Olímpia conhecer ela direitinho, como é que era e tal. Aí eles ofereceram uma fortuna para o vereador e para todos os vereadores que pudessem votar a proposta. Não foi adiante isso, mas depois foi aprovado. Um outro também foi aquele luminoso dos ônibus, de LED. Sim, lateral sim. Legal. E frontal. Legal. Também. Traseiro também. Traseiro também, verdade. A farmácia, lembra das farmácias que tinha plantão? Plantão. Sim. Antigamente tinha plantão nos bairros de farmácia. Sim, lembro. As redes de farmácia... Eu já vi em cidades interiores. Brigaram para as grandes redes, da Raia, Drogazil, da Raia São Paulo, para proibir a história do plantão, para eles espalhar para todo quanto é lugar. Mas por que proibir? Qual que é a lógica desses caras, velho? Proibir? Para eles expandir todo o território deles. Uhum. Porque tinha um plantão, por exemplo, na Zona Norte, só aquela farmácia podia abrir. Os outros tinham que fechar todas. Ah, entendi. Então eles queriam liberar o mercado. Liberar o mercado. Ah, isso. Não. Aí tudo bem. Que susto. E a Câmara aprovou isso, mediante um dinheirão que eles gastaram com os vereadores. Então, mas aí tem compra de voto de parlamentar.
Tem, lógico que tem. Você acha que na Câmara Federal também não tem? Não, claro que tem. É até demais, Então, na verdade. tudo isso... É lobby, Mas né? isso não é errado? Erradíssimo. Então, Erradíssimo. por um lado, pode até ser bom. Ajudou em algumas coisas. erradíssimo. Tem pautas que foram passadas que eu ajudaram, acho mas tem outros que... Então, isso um dia tem que acabar, gente. E o jovem que vai ser responsável por isso. Mas, por exemplo, isso é um lobby, certo? É lobby. É um lobby. Ah, tem o lobista. O lobista, olha, é incrível. Os hospitais particulares, as OS, tem um lobista. Todas eles têm um lobista. Nossa, hospital particular é uma máfia, cara. Nossa O senhora. que, que dá muito dinheiro? o que faz o Nossa. lobista dos hospitais e das OS? OS são as entidades que respondem por várias unidades Sim. da prefeitura e do estado também, no estado e no município. É como se fossem os que cuidam da parceria público-privada no SUS. Isso aí. Sim. Então, por ocasião das emendas parlamentares, eles vão na Câmara conversar com os vereadores. Então, chega lá no Roberto, puxa vida, lá eu sou do IBCC. IBCC é bem perto de vocês aqui, ó, aqui na Rádio Leste. A grande amiga minha, ela é lobista na Câmara lá. Esqueci o nome dela. Ela chega lá, fica visitando o gabinete por gabinete. Ela manda lá uma emenda lá para o IBCC. Preciso do câncer, está precisando tanto disso aí para tratar do povo e tal. O vereador pode mandar realmente. Cada vereador tem 2 milhões, podemos ter até 10 milhões por ano. Para mandar para quem ele quiser. E você vê que não muda porra nenhuma na cidade, né? Pra onde vai esse dinheiro, cara? Aí- Cada vereador. E é obrigatório, não só do governo federal, do Parlamento Federal, quanto municipal, 50% é obrigatório mandar para a saúde. Saúde, sim. Tá? E tem mais uma porcentagem para educação também, não é isso? Educação também tem uma porcentagem boa, mas saúde Se não me maior. engano, são 20%, não é? É, não é para carimbado. É mais, será? Não sei. Aí, então ele manda lá, por exemplo, manda lá 200 mil lá para a saúde, ele mandou lá para o IBCC. Aí manda para o gabinete do prefeito. Se aquele vereador vota com o prefeito, ele libera rapidinho aquela emenda parlamentar. Se ele não vota com o prefeito, ele segura. Até chegar em outubro, assim, final de setembro, para ele liberar. Que Porque aí ela palhaçada. Aí né? ela não vai ser executada. E não vai ter tempo pra poder fazer. Não vai ter para fazer isso. Exatamente. Isso. Aí libera. O executivo, o presidente da Casa Civil... Por isso que em ano de eleição, a verba liberada é sempre pros amigos. Já percebeu? sempre Porque pros a amigos, eleição eu aí sei. no final do ano, ele segura até acabar, porque aí o cara se elege... O cara não se elege por não ter feito porra nenhuma, porque a verba não chegou na mão dele. E aí passa a eleição, ele libera a verba, o cara não consegue terminar os projetos. Aí ele manda... E aí ele não ganha a eleição. Aí, onde vota com o prefeito, aí ele manda lá para a Secretaria da Saúde, lá onde era o meu departamento, eu recebo isso lá, tá tudo online isso, chamado SEI, pelo processo SEI, online, então é para uma obra na UBS, aqui na Moca, ou um CAP, sei lá o que for. Aí eu mando para a coordenação leste aqui da Moca, aqui é sudeste, para ela apreciar aquela sugestão, né, do vereador, se é execuível aquela obra, aquele dinheiro, se dá para usar. Se ela dizer que sim, ela vai mandar de volta para mim, dizer que sim, realmente eu vou usar sim. Aí eu recebo, preparo direitinho, mando para o secretário da Saúde, ele assina, manda para o gabinete civil, ele empenha, devolve para a secretaria, Burocracia Ela- insuportável. ela solta o Caralho, dinheiro e faz a obra. Não, faz não. Começa a projetar a obra. Não, é isso aí, ela vai direto para a licitação. Então, mas aí que tá. Faz a licitação, começa a projetar a obra. Se o valor é Depois... menos de 180 mil, é cartão convite acima disso é licitação. Deixa eu fazer duas perguntas. Primeiro, o que você acha dessa burocracia toda que você acabou de descrever? Não, mas é tudo ceia, é tão rápido. É rápido? Mas mesmo assim, mesmo sendo Sei. teoricamente rápido... Eu mando simultaneamente para 5, 6 de uma vez só. Mas mesmo sendo teoricamente rápido, é muita burocracia. Sim. E isso toma tempo. Tá? Quando eu mando aqui para a região nova, leste, sudeste, eu mando para a coordenadora. É que a gente tá falando exatamente... E para a unidade de saúde. É que a gente tá falando da vereância, Então você né? acha isso bom? Não, federal é a mesma coisa. Então, o que Mas não manda- corre rápido desse jeito, corre? Corre. Quanto tempo Federal? demora? O que entra, o difícil é entrar lá. Liberou um pouquinho lá uma verba, ele coloca no Ministério da Saúde, libera para a Secretaria da Saúde, manda para nós, tudo sei, manda para cá, tudo online. Mas, licença, essa que assim. rapidez é quanto? Pra liberar tudo? Pra passar essa burocracia? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Olha, se for tudo de acordo com o gabinete do prefeito, é 1 mês e meio no máximo. Um mês Então e já meio. demora, na minha Mas concepção. é um tempo bom. Se Mas for... você acha isso necessário para combater a corrupção, alguma coisa? Por que é necessário ter toda essa aprovação? Eu não acho que combate a corrupção. Por quê? Porque às Qual é a vezes função da emenda parlamentar? forma de analisar. Ela tem o condão de contemplar o vereador no seu território. Como os técnicos que preparam o projeto, o
orçamento da cidade, ele é técnico, ele não tem noção nenhuma do que ocorre no extremo leste, no extremo sul da cidade. Sim. O vereador que é de lá, ele que tem uma leitura das necessidades. Na teoria ele deveria ter. Isso, deveria ter. Na teoria ele deveria ter. Tá certinho. Então é ele que faz isso. Então, dado a ele o único momento que ele participa do orçamento. Entendi. É com a emenda parlamentar. Entendi. E tem 2 tipos de emenda parlamentar. A emenda impositiva e a técnica. O vereador, o que ele faz? Ele apresenta a emenda impositiva, que é a emenda que vai vingar, né? E a emenda técnica. E quem pode apresentar a emenda? O vereador, o relator, né? O líder da bancada, todos eles podem apresentar a emenda. Entendi. Entendeu? A emenda técnica, ele vem com discurso para a sociedade, que ele mandei lá para fazer uma obra lá, tal, vai fazer. Mentira, a emenda técnica não vinga. Ele coloca R$1.000 numa obra de 5 milhões. Então, uma emenda o técnica... executivo completar. A emenda técnica não vai completar nunca. A técnica seria o que a gente gostaria que fosse, mas não é. Isso. E a não impositiva é o que o governo fala, faça e se ficar ruim, problema seu. É isso? é. Isso. Puta que pariu. Cara, eu não fazia ideia. Eu não entendi, não sabia que funcionava. E mais aí, olha... Por isso que tudo demora, cara. 4 anos é uma merda. Aí não onde nada. entra a esquerda com toda a força. Toda unidade da prefeitura, do Estado, menor que ela seja, ela tem um conselho. Esse conselho tem pessoas do povo, servidores e usuários. Povo, servidores e usuários. Elege lá o conselhinho da unidade, que elege o conselho da supervisão, que elege o conselho da coordenação, que elege o conselhão da secretaria. O conselhão da secretaria tem 64 membros. 64. 32 ativos e 32 Suplentes, que são os caras que ganham e não faz nada. São 32 da maioria da esquerda. Tem até o representante dos moradores de rua, tem dos cadeirantes. Vira os famosos sindicatos, basicamente, Isso. né? Só Tem que... dos sindicatos, Sim. tem o dos da USP, Nossa senhora. tem das OS. Cada um desses deve ter uns 60. Ou não? Não. É 60 pra todos. 64 para todos. Ah, entendi. Aí vira como se fosse uma outra comissão Então, pra eles poder... tem um mandado inteiro da secretaria que eles ficam o dia inteiro lá. Aí que tá o problema, Sim, porque se paga com você dinheiro tem... público? Oi? Isso é pago com dinheiro público? Sim. Tem secretário, tem secretaria para eles, tem funcionário para eles. É pago com verba Mas ele está na Constituição. Mas isso é pago com verba parlamentar, não? Não. Isso é pago... Isso é um cargo político. falar Mas quem verba pede a partidária. emenda lá são eles ali. Isso quer dizer para você. O conselhinho é que pede lá, ó. Quem está à frente do conselhinho? O pessoal da esquerda. Então vamos lá, vamos lá. Você me entendeu como Vamos é que é o contextualizar, negócio? Pedrão, vamos contextualizar. Você tem, por exemplo, o conselho lá com uma porrada de gente que é a favor de X coisas na USP, por exemplo. Vamos construir um prédio novo na USP, certo? Eles vão pedir a emenda parlamentar pros deputados, pros vereadores, perdão. Os vereadores vão votar, provavelmente. Eu não sei se vota pra liberar a emenda ou não. Vota, Vota, né? votado. Vota pra liberar a emenda. Tá E fora aí, de caixa, né? e aí, como tem uma pressão, porque a maioria das pessoas que estão lá dentro são de sindicatos, é tudo público. É USP, é metrô, enfim. Eles vão querer pressionar os vereadores vão falar, puta, se eu não ajudar esses caras com o dinheiro, muito provavelmente eu não vou ter uma base forte na próxima eleição. E aí ele dá o dinheiro pros caras, eles fazem a merda que faz, a obra nunca fica pronta, superfatura tudo, roubam todo mundo e todo mundo tá feliz, eles continuam lá ganhando E o carteira. ciclo continua. E né? continua E tem infinitamente. gente Juliana que Cardoso funciona muito parecido. É uma capitã da saúde. Eu detesto essa mulher. Ela é extremamente arrogante. Tem gente que é assim. Ela vai pro braço com qualquer um. Corta o nome. Vai pro braço? Só corta o Vai nome. pro braço. Quem é o paizão dela? O Adriano Diogo. Não conheço. Esse daí eu não tenho ideia de quem Nossa, seja. é um cara... o Cadu, desculpe, ele tem o propósito do Cadu, mas ele é sociólogo. Seria esquerda extremada, sabe? Aqueles caras contra tudo. Simplesmente um arrogante de esquerda. E ela foi discípula dele e tal. Sapopemba ali, aquela região ali, Tudo deles. tudo deles. Aquela favelada lá na fazenda. Por isso que é bom, né? E até um... Então eles elegem. Então quem elege o conselho? São eles. Eles que elegem esse pessoal. E a verba federal é a mesma coisa, a emenda federal. Pode passar lá, licença. Emenda federal, o Kim, coitado, ele manda uma emenda para um tal lugar, na verdade está carimbada para outra pessoa. Sim. Duvido que a emenda que ele mandou para X lugar vai beneficiar ele. No final você pode ver que ele tenta fazer muito e nada acontece, né? Na verdade, poucas coisas acontecem, exatamente. Deve ser por causa disso. Porque eles pressionam a gerência da unidade, sob pena de tirar ela de lá, que eles tiram mesmo, pressionam. Sim. Evoca o Conselho Municipal, começa a detonar a coitada da gerente.
ela fala com o vereador. Ou ela faz ou ela perde o cargo. Na hora de prestar conta do secretário, o secretário vai na Câmara lá prestar conta, ele solta os cachorros do secretário, fala do gerente já que não está atendendo bem, cria uma casa de caboclo para o gerente, só isso, viu? E derruba ela. Esquerda, eles são especialistas nisso. Então, mas isso... Eu acho o cinismo em algumas pessoas que eu vejo na esquerda impressionante. Eu não duvido nada que o método operante deles seja esse. Na teoria, você tem a pressão popular para poder melhorar essas situações de políticas e etc. interna. Só que quando você tem vamos falar desse jeito, uma oligarquia que quer mandar naquilo, você não tem uma pessoa fazendo o balanceamento, o contraponto dessa questão, você sempre vai tirar os gestores bons, secretários bons, para passar verba para coisa que é inútil. Né? É literalmente inútil ou irresponsável, na verdade. O AC Camargo recebe emenda parlamentar. Quem, desculpa? O AC Camargo. AC Camargo. É. Ele recebe... É privado. O Ciro Libanês. Sim. Sim, mas aí você tem a parceria. Mas isso é por causa da parceria público-privada. É. Governo... E ele fala, por exemplo, uma emenda de 1 milhão, ele tem que dar de volta para a prefeitura 1 milhão de atendimentos para alguém. Por isso que você pode fazer, por exemplo, uma cirurgia no SUS, no hospital público. Obrigatórios. Você não acha bom isso? Não, é interessante. Se fosse bem feito, bem Porque organizado. não pode, por exemplo, a emenda... Porque a emenda ela é objetiva ou subjetiva. Quando ela é subjetiva, ela não vinga. Ele manda ela, mas o vereador sabe que ela não vai vingar. Ele manda e não mandou. Entendeu? Entendi. O dinheiro vai, mas não faz pra nada. Não vai. Ele manda para uma obra faraônica que ela tem barreiras intransponíveis, não tem como vingar. E por que ele manda? Ela é subjetiva. Porque tá na lei. Ah, porque ele precisa mandar, porque ele é Tem que obrigado? mandar, é obrigado. Ele vai mandar. É obrigatório. Mas ela não vai vingar. Na última hora, ele tira de lá e manda para outro lugar. Por exemplo, o Milton Leite, ele adora mandar coisa para esporte. Sim. Todo esporte é Milton Leite. Fazer cobertura de quadra de futebol, de campo de futebol. Sim. Quadra, eles são especialistas nisso. Milton Leite é Eles são o muito comentarista, né? Milton Leite é o comentarista, não é? É? É presidente da Câmara. Mas ele é comentarista. Ele foi comentarista, não foi? Na televisão? Não. Nem sei se ele Tem o Milton Leite, que era comentarista de futebol. Eu acho que você tá... É o mesmo, não é a mesma pessoa? Não sei. Era Milton Neves? Eu acho que você tá confundindo. Milton Leite. Milton Leite, tá certo. É, que usava o... Ele é muito forte, presidente da Câmara. Os filhos são um deputado pelo estadual, que vão ser reeleitos aí, do União Brasil. Sim. Ele, em São Paulo, ele manda no União Brasil. Entendi. Vê o filho dele na televisão, parece bastante, né? E o União Brasil hoje é o maior partido do Brasil, não é? Maior partido do Brasil, mas deve degringolar. O senhor acha que não vai vingar? Não. Mas qual motivo? Vai mudar, vai Qual mudar. motivo? Porque a oferta lá na Câmara é muito grande depois nos estados. Por exemplo, o Rodrigo Garcia vai ser eleito. Se não tiver maioria na... O senhor acha que o Rodrigo vai vencer pro governador? Vai. Ele é Governo. 100%. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Eu nenhuma. acho que ele tá puxando o saco pro Tucano, hein? 100%. Mas ele tá em Certo. terceiro, como é Não, que ele vai fazer essa... Não, mas Ele ele já vai pro subiu. segundo turno. Ele subiu, ele vai pro Já- segundo já turno. passou o Tarcísio? O Haddad tá. Ele ficou, se não me engano, ele tá. Como é que pode dizer assim? Ele parou, ele não subiu mais. Sim, sim. Né? Ele encalhou, digamos assim, e o Tarcísio caiu 3 pontos. Rodrigo tá do lado dele. E assim, justamente 1 ponto atrás. O Rodrigo vai ficar uns 8 pontos. Sabe o que matou o Tarcísio? Foi exatamente aquela entrevista de ele não saber onde ele vota. Porque o cara simplesmente não sabe porra nenhuma do estado, da cidade, do onde... E a última vez que a gente colocou um cara que falava que morava em São Paulo e não morava, deu ruim, né? Pelo amor de Deus. Você sabe como eles chamam, né? Nossa senhora, cara. Não, Chamam de bananinha por aí, não sei Então, não sei Pedro, quem é. O cara é carioca. Vamos focar. Ele vamos eleito, focar. se não tiver os 2/3 lá dos 94, ele vai ter que negociar com outros Bananinha. parlamentares. E essa negociação envolve cargos. Sim. É um processo natural isso. Então ele vai ofertar. Chama o líder lá do partido dos jovens aqui. Olha, é importantíssimo que vocês estão conosco, votem conosco. E mediante disso, nós podemos ofertar algumas regalias para vocês aí. Isso é uma negociação que acontece na Câmara, na Assembleia. Sim, não interessa o partido, eles sempre vão ter que conversar com os outros, Tem né? que conversar. Obviamente, Por isso democracia. que se exige que o partido tenha o vencedor, um grande número de parlamentares para... Então, mas eu ainda não entendi a concepção do porquê que o União Brasil quebraria. Porque Diminuiria, eu acho. Ele não vai ter nenhuma pessoa forte no executivo. No executivo, os cargos entendi. principais que executam o orçamento. Principais. Sim. Então ele vai a reboque do executivo. Então, por exemplo, ele vai sempre ficar sendo capacho de quem chega lá em cima. Como foi o EPFL, como foi o DEM. É que hoje são os como dois foi juntos que isso, viraram União. Entendeu? Sim. Então ele não tem uma pessoa de ponta que possa estar agregando essas pessoas lá, ele tem que estar a reboque
desses gestores que vão assumir esse cargo. Falando em Você achou que foi uma má escolha, Tebet? Nossa, Foi. Simone Tebet foi foda. Foi. Eu te garanto que mesmo com toda a rejeição do Haddad, ele ia dar trabalho. Ia dar muito trabalho. Eu também nunca vi a Simone Tebet O como Dória? forte candidata. Dória. Ia dar muito trabalho. Eu votaria no Dória facilmente. Porque o Dória ele é um gestor de primeira linha. É o que eu falei pra você. Ele consegue, ele tem assim um lado empresarial muito forte. Ele ia caspar o Brasil inteiro. O que falta é o carisma. O Dória, ele é gestor isso e não não tem. político. E é um Ele baita não- cara trabalhador. Sim. Isso eu vejo. Batalhador. E ele vai buscar cargos ainda fortes. Será que ele vai tentar de novo? Vai. Deixa eu só te Vai, perguntar. Você sabe mais ou menos como estava funcionando aquela eleição interna do PSDB com o Eduardo Leite e o Dória? Como é que ficou a situação? Porque eu não tive informações sobre isso. Ninguém subiu para a candidatura a presidente, que eu saiba, ao PSDB. Tem como o senhor ter uma ideia sobre isso? Então, Né? o PSDB de São Paulo ele é muito forte. Sim, E também tem alguns lugares do Brasil que tem uma relevância. relevância muito grande e são agregados a São Paulo. Sim. E o Aécio Neves, que é uma outra parte, que é muito forte do PSDB, ele consegue atrair um outro grupo. E esse grupo foi justamente o grupo que Derrubou o bombardeou o Dória aqui em São Paulo, o grupo do Dória. Sim. Porque ele sentiu que, Então foi o que a Aécio concorrência... que rivalizava com... Teoricamente foi o Aécio, lembre-se de não imputar nada a ninguém, tá? Teoricamente, supostamente foi o Aécio, a bancada dele, tá bom? Ele tem essa facilidade de agregar muita gente do PSDB. E com isso ele levava o discurso, olha, o Dória eleito vai eleger poucos parlamentares. O senhor trabalhou com o Dória? Não trabalhou. Não trabalhou, mas o senhor conheceu ele? Conheço o Dória, conheço. Dória, tá, Conheço o Dória, certo. conheço. Assim como conheço o Geraldo, que é uma pessoa boníssima, Geraldo Alckmin, o senhor acha uma pessoa boa? muito boa. E aquela situação sobre as merendas, o que o senhor tem pra dizer sobre isso? Então, merendas, é difícil um gestor, sabe, principal, ele conseguir estar à frente de toda a estrutura do governo. Não é tão fácil, é difícil isso, viu? Não, imagino. ninguém julga que é fácil, mas se ele chegou lá, ele tem que fazer. Difícil. Tem que fazer, é muito difícil. A partir do momento que esse gestor principal sabe dessas falcatruas, ele tem que tomar uma posição. E ele não tomou. Não, ele deve ter tomado, sim. Não, mas a situação caiu tudo nas costas E dele. quem? Não, caiu o discurso, né? É, mas calma, é muito Discurso. fácil. Aqui, jogar... Porque quem responde por isso é a Controladoria do Estado que vai atrás disso e vai Investigar, vai fazer todo... e vai punir quem é de direito. E não deu em ou nada não. isso, né? Não deu em nada. Por isso que eu tô perguntando, porque Não, eu sempre porque- achei um absurdo. Mas Não tem mais importante provas. do que a merenda é... O que você acha do Alckmin tá com o Lula? como O Alckmin nunca mais ia ter meu voto. Puta que Claramente. Para mim, ele acabou. É, Geraldão, você vacilou, hein, cara? É. Pelo amor de Deus. Para mim, eu sou do PSDB, história desde 88, nunca mais ele vai ter meu voto. Mas o senhor Assim como de votou... milhares de pessoas. Sim. Sim. Eu acho que pro Lula vai ser pior do que... Do que pra ele. Não, mas a imagem do Alckmin pode até ajudar a direita, né? Porque a Eu esquerda ficou totalmente... Porra, como assim vocês estão se aliando com nossos rivais, né? É, já passou já. Não, Já- mas tem já- muita já pessoa, teve- muita pessoa que ainda acompanha o PT e o PSOL, por exemplo, que são mais extremistas e realmente acharam um absurdo. Não, tudo bem. Óbvio, Eles né? podem ser críticos ao Alckmin, Mas vão votar, o né? amor ao Lula é muito maior, né? Você sabe como é, a esquerda é muito unida. Eu não sei o que foi prometido para ele assumir isso. Então, é por isso que eu não acho que ele é uma pessoa gente boa. Talvez o que ele mostre na nossa frente seja bom. Pode ser. Mas o que ele é por trás, ele não é. Porque se ele aceitou se juntar com uma pessoa corrupta como o Lula, ex-presidiário e tudo Não, do mais... qual ele falou, né? Do qual ele falou, É, ele julgou, falou, ele julgou, criticou. falou. É um absurdo Não, uma pessoa se falta de rebaixar esse ética nível. total. Desculpa, sem, A melhor sem nexo. propaganda desse... Supostamente. A melhor propaganda desse horário eleitoral agora é do Alckmin das eleições passadas, falando nas eleições Não, a gente tem passadas, muitas metendo pau no cortes Lula. sobre isso, exatamente. É muito Não, bom. ele pedindo os cartão corporativo do Lula. Não, pior é ele agora Ele falando. pediu isso aí, o Lula negou. Que o Bolsonaro podia usar isso agora, né? Agora ele falando, né? O melhor presidente que o Brasil já teve, o único homem que tirou o pessoal da pobreza. Lula! Que porra é essa, cara? Não dá, eu não conseguia imaginar. Se alguém falasse pra mim 4 anos atrás, você imagina o Alckmin? Jamais, né? Mas nunca na minha Impossível. vida. Não, nossa, jamais. Não dá pra imaginar, É não dá. surreal. Quando eu fiquei sabendo, eu achei que era fake news. Não dá pra imaginar. É realmente absurdo. Você vai na merenda e vem Deus do Frango Gate. Lembra do Frango Gate? Eu não tenho ideia. Não é da história de você. Lembra, Cadu? Frango Gate era a mulher do Maluf e a mulher do Pita Barros. Maluf? E mais aquela que dá uma de rico na televisão aí. Narcisa? Narcisa, é. Eles tinham um rolo e ela tinha negócio de caminhão, transportava isso. E lá tinha a história do Frango Gate, que era o negócio da merenda. Então isso vem enrolando da época do Covas, do Maluf, e acabou respingando no Geraldo também. Então,
Isso tem uma estrutura montada que é difícil romper isso, viu? Sim. Não é Mas tão tá fácil. errado. Erradíssimo. Claro, mas às Lógico vezes, que tá errado o isso. que ele tá falando é que é o Isso é uma seguinte, vergonha. nem sempre o dono da empresa sabe que os caras estão roubando lá embaixo, sabe que o cara tá roubando papel higiênico, entendeu? Tá roubando a cafeteria. Nem sempre o cara que tá no comando sabe o que tá acontecendo lá Então embaixo. você tá falando É que, por difícil. exemplo, o governador, o responsável por isso, ele não tem ideia do que tá acontecendo, então dá pra gente, por exemplo, falar que o governo dele não tem culpa porque as outras pessoas lá embaixo fuderam ele. Não, que o governo tem, mas talvez o cara não sabia mesmo. Mas ele é a cara Isso do governo. acontece. Então, tá bom. Por isso que ele tem que apurar. É por isso que ele tem tem que que acionar a Controladoria do Estado. pra apurar. Teoricamente, ele deveria ser o primeiro a bater lá e Se falar: bater peraí, lá, galera, tá acontecendo uma coisa no meu Isso. governo, eu não tenho culpa, mas eu tô sabendo da situação e vou investigar. Ele fez? Isso, suspendeu o contrato, foi o caso, apurar tudo. Então, mas ele fez? Fez, olha, foi Fez. falar, suspendeu o Com certeza. contrato, tudo, foi Fez. apurar. E não pode punir as crianças. Para você suspender um contrato, você tem que ter uma guarda. Então, é porque, assim, mexer com educação e alimentação de crianças, na minha concepção, deveria ser um crime gravíssimo. Também Mas, acho. assim, muito grave. E até hoje eu não vi nenhuma resposta sobre o que aconteceu. Depende do governo federal também, né? Mas é outro problema. Código Penal, o processo penal tem que ter lá... Tem que mudar, mas tem que mudar. E tem que mudar isso, né? Assim, pô, o cara rouba da educação, ele é responsável pela Ele é um morte... filho da desculpa, puta, da educação não. Da saúde, ele é responsável pela morte de Mas da milhares- educação milhares de também, meu pessoas. parceiro. Mexer com comida de criança é um absurdo. A criança Ah, tem é em vergonhoso. casa. Isso Ele é é responsável. inconcebível. Ele é responsável por estragar vidas inteiras. Sim, o cara viver mexe com 50 anos a educação, vida na minha estragada opinião, porque roubaram é um a educação do absurdo. cara. É lógico. Então, assim, E lei, gente, a lei para aprovar, ela tem que ter um sentido ético. Ela tem que estar de acordo com os princípios gerais de Estado. Tem que estar na com os Constituição. hábitos, com os costumes da população. Lei de goela abaixo é só lei penal. Sim. E muitas vezes ela tem que ser muito discutida. Mas é um problema, porque pode até ser ético perante algumas coisas da Constituição hoje em dia, mas não é moral. Entendeu? A moralidade que a gente tem que discutir. Porque, por exemplo, você falar assim, é ético você sempre alimentar as pessoas, né? Porque elas não podem passar fome. Aí você tem um presidiário que estuprou, matou, esquartejou uma pessoa e ele tá comendo às nossas custas do bom e do melhor. Dormindo no bom e do melhor. Não faz nada pra pagar esses custos, quem tá pagando sou eu e um vagabundo. Então, assim, pra mim não é moral. E nem deveria ser ético você ajudar uma pessoa dessa. Desculpa, velho. E ele não é uma pessoa, ele é um monstro. e a gente vê os caras roubando e depois comprando mansões pra ficar preso em regime... Regime semiaberto, semiaberto. domiciliar. Queria conversar Mas é com- político, a gente tá aqui Queria falando falar de com pessoas. você sobre isso também. Mas eu queria falar sobre os programas sociais. Para chegar neles, eu queria falar de Estado. Pode ser? Claro, bora. fique à vontade. Então, lá atrás, existiam dois grandes pensadores, o John Maynard Keynes e o Schumpeter. E eles discutiam entre eles qual o Estado deve oferecer, qual tipo de Estado nós devemos levar para os grandes estadistas que possa prevalecer para criar prosperidade para a população. Então, depois de vários discursos, vários debates calorosos, as ideias keynesianas foram vencedoras. Tá? Então, a teoria do trabalho, esse tipo de coisa, foi vencedor. Você concorda com essa ideia? Não, vou chegar lá. Então, a maioria dos países adotaram essa postura, adotaram essa ideia. O Estado foi crescendo, gente. O Estado foi ganhando uma envergadura de tal forma que o seu coração, o seu núcleo, começou a ter dificuldade em irrigar os seus extremos. O Estado começou a morrer, começou a estar em dormência. Aí inventaram os chamados choques econômicos. Pá! Para ver se os Estados reanimavam e pudesse contemplar a população, a sociedade com os benefícios. E continuou a morrer. Que choques econômicos foram esses? Desculpa. Vários que se fizeram As pelo mundo crises todo. que a gente né? tem, no geral. Vários, né? até no Brasil teve vários aí. Aí o que ocorreu? Começou a se pensar nas ideias schumpeterianas, que era do Estado leve, o Estado enxuto. Sim, Estado mínimo. Volta de 70, liberalismo, coisa desse sentido. Né? Aí os Estados começaram a fazer uma interação a respeito das ideias schumpeterianas e começaram a fazer as concessões, começaram a fazer as liberações, as privatizações e ficar preocupado com aquilo que era mais importante. Ou seja, para é a exatamente sociedade. o que a gente gosta. A gente tem que ter um pilar que o Estado tem que cuidar, teoricamente, que seria educação, saúde, segurança e economia. E o resto, meu amigo, não dê pitaco. Porque o Estado não consegue aguentar a máquina inchada. Eu não concordo muito bem com isso, mas tudo bem. Não, tudo bem. Então, é o que as tá ideias- falando na teoria, tá? A gente Essa é não tá teoria. discutindo isso. Então, ainda. as ideias, tem um pouco das ideias da escola de Frankfurt, Sim. que eles são marxistas, mas Habermas, Hayek falavam muito sobre isso. Tem escola austríaca, por exemplo, que já é mais libertário, né? Mais Isso. liberal.
E começou a se adotar essa postura, tá? E a ciência e a tecnologia começou a avançar violentamente também, gente. Então, se o Estado controlasse, não avançava. Na década de 70 e 80, o Brasil começou a abrir as suas portas, a tirar sua cortina. Com a eleição do Collor, abriu definitivamente a cortina do país. Aí a indústria nacional, coitada, ela não foi preparada para isso. Tá? Foi de uma vez só. Foi de uma vez só. Aquele que modernizou, prosperou. O que não modernizou, quebrou. Essa é a verdade. Quebrou. Definitivamente. Os sindicatos fortes, brigando, intervindo nas indústrias, no empresariado, criando uma série de dificuldades. Né? Que hoje são as burocracias de lei trabalhista, lei... Isso, que se criou sindicatos vários e tudo mais. obstáculos. Aí colocou a margem de pessoas, milhares de pessoas, nos rincões, tudo desempregado. Sim. Tudo jogados lá. Né? Lá o Léo. E os empresários modernos continuam o seu trabalho normal. Né? Aí entrou o governo do FHC, com essas ideias do estado de bem-estar. Todos os programas sociais se devem a uma única pessoa. O PT não tem nenhum programa social. É tudo Fernando Henrique Cardoso. Tudo da Ruth Cardoso. Ela foi fomentadora de todos. Só que o programa social tem um lado bom e um lado mau. Tá? Quando ela criou, tinha alguns obstáculos. A pessoa tinha que dar uma reciprocidade para o Estado. Não era dar só. Sim. Ele tinha que dar um retorno. O bendito do Lula entrou, ele abriu a porteira. É aquela pauta que a gente Vá, faz do jeito que você quiser aí, pega o dinheiro que você quer, não dá retorno nenhum. Sim. Né? Então, por exemplo, o Bom Prato, falar do Bom Prato bem pertinho da gente aqui. Ele é ótimo. Só que, olha que coisa interessante. O Bom Prato, quando ele instala numa região, ele quebra todos os barzinhos da região. Bares, até os bares. Eu já vi Bom Os Prato com restaurantes. pessoas executivas, pessoas com bem vestida, que tem dinheiro pra pagar um restaurante razoável. E o Bom Prato, mano, tá Então ele lotado acaba esses caras. quebrando. E na verdade deveria ser pra quem não tem dinheiro. Cadê o filtro, né? Não, mas eu Acaba acho que não quebrando o precisa de coitado filtro. do pessoal lá da região. Por exemplo, o terminal de ônibus é outro. Quando uma região comercial constrói um terminal de ônibus, o comércio só acaba para Cucuia. O lojista que tem uma loja, uma rua principal lá, o movimento diminui, ele deixa de vender, né? Há uma centralização depois no shopping, começa a quebrar ele. Sim. Né? O Bolsa Família, o Vale Gás, todos eles não criam prosperidade para as pessoas. O programa social, para ser bom, a pessoa tem que sair dele. Tem que ter um respaldo. né? Precisa desenvolver a pessoa, não só ela dar, tem que deixar não só dele. manter. Usei até certo ponto, já não quero. Você viu como eu tinha te explicado da última Isso é vez? né? importantíssimo. Era exata. A gente conversou sobre isso da última vez no último podcast, exatamente sobre, por exemplo, uma renda mínima universal, digamos assim, pro Brasil. Né? Pessoas que não têm dinheiro. E o Pedro tava falando exatamente sobre isso. Ah, não, mas tem que dar o dinheiro, porque a pessoa tem que viver, comer, blá, blá. Eu falei, elas não vão trabalhar, elas vão receber, não vão dar respaldo, vão gastar dinheiro, quem vai pagar o imposto? Como é que o Estado vai bancar isso? Não tem condição. E outras pessoas vão quebrar, as empresas vão quebrar, funcionalismo e tudo mais. Não dá, cara. O problema dos auxílios são exatamente esses que o senhor citou, né? E eu acho que, assim, na minha concepção, tá? Deixando bem claro, eu acho que, atualmente, os auxílios que o governo Bolsonaro está deixando para a próxima, sei lá, talvez ele seja reeleito, mas enfim, para o próximo governo, além da inflação, além do problema do teto de gastos e dessa palhaçada de ficar pagando 1.000 e pouco, 1.000 não sei o quê, cara, isso vai gerar uma certa... Como eu posso dizer? Preguiça do povo brasileiro, cara. Na minha concepção, eu acho que vai gerar. Já está gerando, na verdade. Porque você vê, na época da pandemia, as pessoas recebiam 300, 400 reais, não lembro agora o valor, e 600 reais, acho que era isso, né? E, pô, os caras gastavam com bebida. Comprar um sofá. Que porra é essa, cara? Mas, E ó, cadê o respaldo do governo? O dinheiro que a gente gastou, que você pagou, que eu paguei, que ele pagou, que todo mundo pagou. Então, Não foi pra ajudar. Com isso, Pedro e Paulo, as ideias historianas acabou se agregando às maioria dos países. Então, está aí as OS, as organizações sociais, né? A concessão de N empresas, As ONGs. privatizações, ONGs em geral. E teve um lado extremamente negativo em tudo isso, que o gestor não soube lidar, que é o terceiro setor. Tá? Olha que coisa interessante. O Estado, ele, tudo num bom, com a vontade, com a bondade dele, ele começou a delegar algumas atividades de Estado para a entidade terceiro setor na franja da cidade. O que seria o terceiro setor? Vou chamar de entidades. Entidades. ONGs em gerais. Tá, então seria o pessoal que, na verdade, recebe de bom grado para poder ajudar. Isso, então, lá nos rincões do
do Tremembé, por exemplo, a ONG do William lá, ela vai receber os benefícios do Estado para que ela pudesse beneficiar a população local. Esses benefícios vêm do governo federal ou O dos... governo federal, estadual, municipal, centraliza nela e ela acaba distribuindo para a sociedade, para a comunidade lá, né? E ela foi fazendo isso. Só que o Estado, ele não conseguiu dar toda a guarida necessária para essa entidade lá na região, né? Aí o gestor dessa entidade, ele começou a ter dificuldade para isso. Não leve lá Vale Leite, na cesta básica. E o governo tem tudo isso, né? Então, eles falavam que iam dar auxílio, só que não davam... Não, eles dão, mas não na totalidade. Eles não iam dar para todo Precisa mundo. de 1.000, eles dão 700. Sim, e eles forçam que você entregue 1.000. Força, precisa de mais. É obrigatoriedade. Mais e mais. E eles não tinham... O Estado se negava, essa é a verdade. Né? Mas isso não é... Aí, o que ocorreu? Isso não acaba gerando... não deveria gerar, por exemplo, uma certa revolta dessas instituições para poder tirar o responsável por não entregar o correto para elas, não? Não, eles gostam dela lá. Porque ela faz bem na região. Aí, o que ele faz, essa pessoa? Ele não é muito bem formado. Ele é uma pessoa, muitas vezes, um líder lá daquela comunidade, né? O que ele faz? Ele recebe ajuda de um outro parceiro. Um parceiro que fala, não, te ajuda você aí. O que você precisar, pode contar com a gente. Tô sentindo que vem merda. Né? Precisa de ônibus, a gente ajuda. De ir para o enterro, a gente ajuda também. Você já sabe o que é, né? A gente pode colaborar com vocês. E assim foi feito, né? Então, hoje, o Estado, ele perdeu a legitimidade dos territórios. Na verdade, tem um Estado paralelo. Tem Estado paralelo. Paralelo. E esse ajudinha vinha Tá. do PCC... E hoje o Estado tenta pegar de volta isso e tem dificuldade. É lógico, as pessoas... O Rio de Janeiro é um ponto O verdadeiro. Rio de Janeiro é exatamente o maior exemplo sobre isso. Tá? É a maior E cidade aqui que eu acho que é São Paulo dominada por também, isso. Muito próximo desse tipo de coisa. Eu ainda acho Isso é real, isso é verdadeiro. Eu ainda acho que São Paulo não está tão próximo como o Rio Grande do Sul. É que eu o senhor acho que- foi pro Rio Grande do Sul há pouco tempo. O Rio Grande do Sul está triste. Cara, esse Rio Grande do Sul está triste, cara. As Sério? facções criminosas do Rio Grande do Sul estão dominando, cara. As pessoas não têm legitimidade pra nada. E o Estado não faz nada. Nada, literalmente nada. É que é difícil. Você viu esses dias aí que a empresa de ônibus, creche, tudo ligado a esse dominado grupo já. à facção. Então eles vão entrando, né? Vão entrando. Porque o Estado acaba não tendo muito controle, acaba não dando uma guarida que pudesse atender a todos, aí entra na tal da empregabilidade. É o que eu falei, só um minutinho, aquela hora que eu falei pra você que o Estado muito grande não consegue aguentar o peso da responsabilidade que ele tem. Sim. Você entendeu? Ele não consegue aguentar tudo, e aí ele não é eficiente, outra pessoa entra no lugar, e nem sempre essas pessoas têm boas intenções. É o problema do Estado grande. Com Isso certeza. é verdadeiríssimo. Fazer uma regulamentação precisa é Olha as fundamental quando menininhas você tem bonitas uma... de quem que é. Olha quem... As menininhas bonitas? É da comunidade. Brigam entre elas, né? Ah, por é causa- eu, por causa de ser- Não, é. agora sou eu. De X pessoas. Porque tem as meninas bonitas, tem tudo, tem carro novo, tênis de marca, roupa... Por que será, das- né? Porque vivem pouco, ou vai pra cadeia, vivem pouco ou morrem, né? Sim. Que nos atendeu o apelo do guardião da região, morre, esse tipo de coisa assim, né? Ah, sim, eles têm a lei própria, né? Então, Lá tem pena de os morte. No princípios Brasil da tem relevância pena de social morte. fala muito isso. Aquilo que é crime aqui na Moca pode não ser crime lá em Goiás. Sim. Se os árbitros lá são outros, são verdadeiros, o Estado não pode Eu tô punir. achando que ele é ANCAP, hein? E as penas são diferentes. Tô achando que Tá ele é vendo? Só anarquista de... Com licença, falta gente, de eu governo. vou me retirar rapidinho. Vou no banheiro. E as penas são diferentes, né? Eles realmente criaram todo um estado paralelo. Criaram. Eles pegaram a parte da sociedade que estava desamparada pelo governo e colocaram a própria estrutura. E eles dominam muitas partes. E eles dão golpes para lavar dinheiro, é assim. Não, eles têm uma facilidade, envolve pessoas que conseguem obter valia para eles, né, com muita facilidade. E vira e mexe, os caras só estão aí porque tem gente do governo que favorece. Você acha que isso tem alguma verdade ou você acha que é... Não, tem verdade, viu? Tem. Tem verdade em tudo isso. Aí deve surgir alguma coisa nessas investigações que está em andamento aí, que está sob sigilo, deve vir coisas bem pesadas aí. É, eu também acho. Eu acredito nisso. Eu tenho um caso de um amigo meu que ele contou que o tio da mulher dele tinha um posto de gasolina e ele vendeu para um cara. Aí depois que ele vendeu, passou, recebeu a primeira parte. O
cara falou, olha, você já passou para mim, eu sou do PCC, se você quiser, não vem atrás do dinheiro, porque senão a gente vai matar sua família toda. Você vê como é que é as coisas. É pessoal obrigado em O cara, inglês, perdeu, o né? cara perdeu um posto de gasolina. E vai fazer o quê? Vai bater de frente com o PCC? Aí você vai conversar com um parlamentar e não tem noção disso aí não, viu? Noção nenhuma. Como que eu vou apresentar uma lei, um projeto de lei? Será que ele é constitucional? Será que ele atende à lei orgânica do Estado, do município? É muito difícil. Ou é raríssimo? Tem lei demais. O que precisa agora Tem lei demais. é revogar algumas leis. Você acha que a nossa Constituição ainda dá suporte para a nossa sociedade vigente? Não dá mais, vai ter que ser mudada urgentemente. Urgente. Eu também acho. O problema é quem vai mudar. Então, aí que está. Os privilegiados, e foram privilegiados em 88, estão aí, dando risada da população. São os mesmos, né? São os Licença. mesmos. É vergonhoso. Sabe quem são as viúvas virgens? As viúvas virgens. São as esposas de parlamentares, de militares. Que estão até hoje juízes, recebendo salários promotores. absurdos. Elas não casam nunca. Você quer ver? Filha, elas não casam, exato. Elas namoram, mas não casam exatamente pra não perder os auxílios. Não perder os Cadê auxílios. as leis que resolvem isso? Chama de viúvas virgens. Cara, é um absurdo, cara. É vergonhoso isso. É verdade. O Rio de Janeiro, que as horas lá inteirinha, acho que mais de 80% vive disso, gente. O pessoal que trabalhava no governo federal, altíssimos cargos, né? Mudou o governo lá para Brasília, ficaram lá, imagine, para Brasília. Não, hoje em Então, dia. E eles montaram um sistema que eles não precisariam nem roubar para ser as pessoas mais ricas do Brasil. Porque o que eles têm de auxílio, salário, pô, já era o suficiente. Por que os caras ainda têm que roubar? Porque vira um jogo pra eles, cara. Você já tem... Não, legalmente. Ganha 130 mil reais por mês. Então, Legalmente, peraí. O cara tá roubando. O cara tem tanto auxílio. O salário é 39 mil por mês. Aí desconta lá do imposto, né? Que volta pro governo, fica 34, 32, sei lá, não sei ao certo. Aí o cara recebe 50 pau de cartão corporativo, mais uma verbinha daquilo, mais auxílio terno, gravata, moradia. O cara ganha 40 pau por mês e ele não consegue pagar aluguel, alugar carro, Não. gasolina. É bizarro. Roupa? É da cara do povo isso, sério. Mas Milhões de é. brasileiros ganham um salário mínimo. Então, mas é isso que eu acho uma hipocrisia. Acesso total. Vamos usar a hipocrisia. O cara simplesmente pega e a pessoa vai lá e apoia um candidato X, não vou citar nomes, né? Que fala que eu sou contra quem usa fundo eleitoral. Eu sou contra quem usa cartão corporativo a rodo. E aí, se você vai olhar os gastos desse senhor aí, cara, sigilo de 100 anos. Ah, lógico. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Meu Deus. É uma vergonha. Os caras, eles são hipócritas, assim, todos os dias. Eu posso discordar de 300 coisas dele e concordar com outras, mas a hipocrisia é uma coisa que me dá nojo. Eu sou hipócrita, todo mundo é hipócrita, mas lembrando que tem certos níveis que a hipocrisia não é só hipocrisia, é mau caratismo. Não, é verdade. Chega a passar do limite. Vira uma palhaçada. É uma sacanagem que fazem com a população. E a população aplaude, como se o cara fosse um deus na Deus, Terra. né? Ninguém tem que ficar colocando uma pessoa, endeusando uma pessoa. Ele é igual a gente. Você que acompanhou tudo, quando que a idolatria virou política, sei lá, quando política virou religião? Por que a gente tem agora os caras defendendo a política como se fosse time de futebol? A gente nunca vai mudar de lado, a gente defende isso, a gente tá aqui, o nosso lado pode estar errado, pode estar ganhando, pode estar perdendo, eu não vou sair disso. Então, por ocasião da criação do PT, ele é oriundo do sindicalismo, né, do ABC, da igreja, né, a igreja mais radical, e de alguns intelectuais da USP, né, que entenderam naquela época lá que a juventude deveria ser as pessoas que eles tinham que trabalhar para que no futuro pudesse dar retorno para eles. E deu certo. E deu certo. Isso eu comentei com vocês lá no começo da nossa conversa. E eles fizeram isso. E essas pessoas que lá eles conversaram, que eles doutrinaram, e são essas mesmas pessoas que hoje estão à frente do PT e que conseguem envolver todo esse segmento aí, dizendo a eles que eles têm toda a facilidade de estar suplantando todos os obstáculos que possam surgir de forma legal e de forma ilegal e conseguir, né, obter os mais valiosos auxílios e benefícios através dos esquemas de atuação que eles desenvolvem. O famoso populismo. Populismo. E outra, e eles, assim, pro objetivo deles, qualquer coisa é ok. Eles podem jogar moral de lado, podem fazer o que for. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, que assim, a gente tem uma pessoa aqui culta e com uma visão maravilhosa, que eu tô adorando esse papo, Nossa, mas eu muito quero bom. saber do seguinte. Nessas eleições para presidente, o senhor acha que o Lula vai vencer? Olha, eu ainda tenho dúvidas. Certo. Se caso ele vença,
Eu acho que ele não chega no final do mandato. Se caso ele não chega, a gente consegue fazer um impeachment. Porque o governo dele vai ser um desastre total. A situação do país é crítica. Calamitosa, né? Calamitosa, e ele não vai conseguir Eu sempre falo. realizar aquilo que ele fez na época dele, porque o governo estava, quando ele entrou, estava redondinho, sem nenhum probleminha. Agora não. Ele aguentou o triplé. Eu ia falar o triplex, o outro falou o triplex. Ele aguentou o tripé macroeconômico durante os 4 primeiros anos. Eu não consigo sem falar o triplex, cara. E após os 4 primeiros anos de mandato do Lula, ele mudou totalmente a política dele, foi pro lado mais radical. Abraçou a direita. Abraçou a esquerda. Não, ele abraçou a direita também. Não, primeiro. Não, no primeiro, tô falando no segundo mandato. No segundo mandato dele, ele acabou com tudo. Não, daí e aí foi pra chutou o balde. Mas e agora o plano de governo dele atual economicamente é igual ou pior do que o plano da Dilma. Exatamente. Ele não tem o dólar pau a pau com o real, ele não tem o tripé macroeconômico do lado dele, como é que eu posso dizer assim, cara? Tudo que o legado que o governo atual vai deixar pro Lula, né? Os precedentes, se assim eu posso dizer, economicamente, mano, vai acabar com o país. Veja, teto de gastos, que não sei nem o que é isso. O que o Lula fez 8 anos, o que a Dilma fez 6. O Temer deu uma arrumadinha ali aqui. O Temer, alguma coisinha. Melhor presidente do Brasil. E aí veio o Bolsonaro. O próximo presidente vai pegar tudo isso, essa história toda, que a gente podia ter se dado muito bem nessa história, nesse tempo, e a gente fez o contrário. O próximo vai pegar a bomba inteira. Cara, o Lula... Mais guerra e pandemia. Mas então, assim, não pode esquecer que, além da guerra, pandemia, problemas econômicos, a gente tem a polarização no Brasil. As guerras internas que estão prestes a explodir no país, porque já tem gente apanhando, né? Já tem gente tomando um pau na rua. Um moleque de 15 anos apanhou esse final de semana na Paulista. A mídia passa pano pra agressor. Um candidato... Por que a mídia passa tanto pano? Eu não entendo isso, a deputado vem falar que... não, eu fui ameaçado. O moleque não disse nada além de uma pergunta simples pra um candidato. Ele é um funcionário do povo. Ele tem que dar respostas. Ele tá te candidatando. Se o cara não quer responder perguntas, não entre na política. Não dê satisfação, não entre na política. E assim, eu queria saber do senhor, o que o senhor acha de um caso desse que aconteceu aqui em São Paulo, na Paulista? Eu queria aproveitar essa oportunidade. Nossa, eu fiquei puto agora. E dar um recado para o Boulos, viu? Esse menino que você espancou na Paulista, ele, do dinheiro do que ele consome, vai tributo para gastar na sua campanha, seu safado. Eu tenho certeza absoluta que daqui a alguns anos ele vai estar discutindo para e passo com você, viu? Ele vai estar levando a você o que é fazer política com qualidade, política com democracia, não com essa hipocrisia de você juntar essa porção de pessoas mal esclarecidas, moradores de rua e pessoas que vêm dos fundões do estado de São Paulo, que não têm o que comer para carregar a bandeira de vocês e agredir uma criança de 15 anos. Oxalá, logo, logo, eles estarão na sua frente, discutindo com você. Sim, esperamos. É isso aí. Mostrando para eles como se faz uma política de verdade, uma política honesta e uma política propositiva, entendeu? Não organizando militância para ficar fazendo polarização, para ficar batendo nos outros, para evitar ser questionado. Até porque quem diz que defende democracia não deveria gostar de fazer um negócio desse. A base da democracia é a conversa, é deixar ser perguntado e responder o que estão te perguntando. Agora sim, quando eu acompanho o Pedro Arthur nas redes sociais, eu lembro que ele fez um vídeo, né, questionando o grupinho do presidente, o presidente e tudo mais, e quando ele fez isso, a esquerda do Boulos, né, aplaudiu um garoto dessa idade, né, questionando um fascista, uma taxista, motorista que seja, o que eles querem chamar, e agora, quando acontece com eles, porque o garoto de 15 anos não pode ter pensamento próprio. Ele não pode questionar. Ele tem que ser de um lado. Ele não pode ser... eles, o garoto pediu pra apanhar. Exatamente, ele pediu pra apanhar. Funciona com a esquerda. É uma palhaçada, cara, é uma palhaçada. Dá pra ver que o senhor acredita realmente na juventude. É nítido que... E tá certo, é isso aí. A gente precisa de pessoas como você que acreditam no futuro e que estão aí ainda, até hoje, trabalhando para que isso aconteça. Porque você tá aqui, é isso. A gente tá tentando passar uma mensagem para que os jovens se interessem e continuem a luta. Porque o Brasil tá abandonado e a gente precisa disso. Tá foda. A gente precisa de gente para lutar. Exatamente. A juventude ela precisa se agregar em parcerias o quanto antes. Isso é urgentíssimo. Porque o Brasil ele está pedindo, pelo amor de Deus, surjam lideranças que possam levar benefícios para a população de uma forma inteligente, sem ser honestas, onde ele possa ter dignidade, onde ele possa ser próspero
e levar... O senhor tem um pouco, desculpa te cortar, o senhor tem um pouco de medo da imagem do Boulos hoje em dia, pro futuro? Ele pode ser um novo Lula pior, ou mais agressivo, mais, né, radical? Porque ele já faz parte de uma bancada radical. Ele pode chegar no poder e fazer o que o Lula discursava que ia fazer. E não fez. E não fez. Ele é uma pessoa perigosíssima. Ele é uma pessoa que ele não pode ascender ao poder. Sim. Caso contrário, ele vai devastar esse país. Também acho. Né? O empresariado tem que estar muito atento a isso, porque é uma pessoa não grata ao país. Ele não é grato nem à própria família dele. Falar de família já é complicado, mas sendo sincero, o Boulos é pai. O Boulos é pai de duas meninas, se não me engano. Né? Imagina quando essas meninas crescerem e ver o pai dela arregaçando a cara de um moleque. Você vai ter vergonha disso. É vergonha, né? é vergonhoso. Eu acho que ele deveria sentir vergonha, no mínimo se desculpar. Que já passou. Né? Não, mas o cinismo dessa galera do pessoal é espantoso. Isapena e Boulos são assim. Eu não sei como é que eles conseguem. Essa é a minha opinião pessoal, não representa todo mundo que tá aqui na mesa. Sim. Mas eu vendo, me dá uma vergonha alheia dos caras falando com os cinismos que eles falam. Eu falo, nossa, eu não sabia que o humano podia ser assim. A Isapena, eu não acompanho ela, mas eu soube da situação sobre o assédio que ela sofreu. Ela passou um panaço pro assediador. Mas ela discursa pra caralho sobre isso. Não, né? eu não acho que ela passou um panaço pro assediador. Mas assim... Ela piorou a situação no caso de outra pessoa. Eu acho que ela... Que não tinha o mesmo peso. Ela viu que aquele cara lá era irrelevante pra ela, já tinha acontecido, ela se beneficiou com Trabalha a com retórica. mídia, né? Imagem. E ok. Mas assim, eu quando aconteceu o caso com ela, eu não conhecia muito dela e eu fiquei assim, possesso com a postura do cara. Fiquei possesso e acho absurdo. Bêbado. Eu acho absurdo. Bêbado e assediando uma parlamentar em trabalho. Mas a postura dela pós também, e hoje não dá mais pra gente. Antigamente a gente até poderia falar, pô, estamos uma contigo coisa, nessa. uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela não mereceu ser assediada nunca. A própria esquerda, mas que ela é escrota, ela é. A própria esquerda acaba com as próprias pautas, você percebeu? A pauta das mulheres, vamos defender as mulheres. Elas não se defendem. Não. Elas mesmas, tipo, acabam com Por isso que hoje em dia a gente chama a esquerda de hipócrita. Né? Os próprios adultos que estão há muito tempo aí hoje em dia. Sim. O bolsonarismo cresceu por causa disso. Com certeza. Deixa eu voltar numa coisinha. Você falou que você acha que o Lula não consegue aguentar o mandato inteiro. E o Bolsonaro, você acha que aguenta? Se entrar? Ele tem uma estrutura muito grande, notadamente com a direita conservadora. Não vou chamar de reacionária, não. Mas uma direita conservadora que é quem, na verdade, sustenta o país. Mas o Bolsonaro realmente é de direita? Não. Direita reacionária, né? Reacionária? Ele é. Ele faz tudo que a esquerda quer. Ou pelo menos uma boa parte. Tudo não. Vamos mudar, vai. Então, mas tem muito a ver com a direita reacionária e a esquerda. Se você pegar um barbantinho, os extremos, né? Se unem. São bem próximos. São bem próximos. Eu concordo plenamente. Entendi. Entendeu? Plenamente. Faz sentido. Isso é real, verdadeiro, tá? Faz sentido. Eu acho também. E é isso, tá comentando com ele. A máxima da esquerda é isso. É a máxima do violino. Pega com a esquerda e toca com a direita. Justo. Isso é verdadeiro. Eu acredito. Eles não Agora que você falou faz todo tocar com a sentido. Não tem jeito. Sim. Aí eles se tornam direita. Bom, é a China hoje. É a China hoje. Não. É um pouco ditadora, é um pouco liberal, é um pouco... aqui Então eles vão tentar jogar no complicado. cenário da direita. Mas- E a direita, ela adora isso porque ela vai receber as benesses do BNDES, né? Precisamos aí dos investimentos. Aí começa a abrir os espaços. Sim. Né? Entra todas aquelas folgaturas que você já sabe. Não, mas o que eu falei da situação da China é exatamente por causa disso. Porque eles são ditadores de esquerda, mas na hora do comércio, da economia, eles viram que não é sustentável e abriram o comércio pro capitalismo. Sim. Né? Mas no final das contas, exatamente. Toca de um Agora, lado. o grande negócio da China é que eles ainda não têm propriedade privada. Então, assim, ainda falta esse Ainda falta espaço algumas pra eles. coisas, né? Mas Mas assim, o grande problema do Brasil também Sim. é a respeito da dificuldade dele obter, não só de segurança jurídica, que pesa muito, Pra cacete. Muito. Nossa. muito, e como também em conseguir ter tecnologia própria. Sim. é verdade. Né? Você vê, ó, nós temos aí um grupo enorme de indústrias de automóveis, só que elas não criam empregos no Brasil. O emprego está lá fora. Aqui só monta. Sim. São muito poucos aqui. Sim, e é só Você a imagina base, o Japão fabricando, sei lá quantos mil automóveis, vender para quem? Vai vender para os países emergentes, para os países pobres. Sim. E não transferir a tecnologia. É claro. Nós temos que ficar aqui consumindo. Então, mas não transfere. Você acha que eles não. E tem essa O dificuldade. senhor acha que eles não transferem porque eles não querem ou porque a burocracia brasileira não permite? Insegurança jurídica, Sim. né? E a falta de governantes que possam dar. Porque as empresas aqui de veículo. Mano, empresa de veículo tem no mundo inteiro uma
porrada de empresa. Aqui no Brasil a gente tem 5 grandes. A maioria era muito Acho que agora já não tem. Não, mas no sentido de Sim, tá. 5 grandes. A gente Agora tem um não tem oligopólio. Não, hoje em dia tem a Jaque ainda, né? Tá aqui. Tem Porque Jaque, Ford tem a saiu. Sherry que chegaram agora, mas elas são tudo de um grupo. Sim. A Jaque não, mas a Sherry e tudo mais são tudo de um grupo. Eles continuam sendo um oligopólio. Mas nos últimos anos eu sei que a Ford saiu, a Toyota saiu. Sim, mas por causa da Quem mais pandemia. saiu? Não foi por causa da pandemia. Estávamos na pandemia, Não, teve estávamos, problemas de venda, estávamos, problema de peça. estávamos, E. mas é que eles tinham umas regalias e acabou. Sim. Aí eles resolveram, acharam que não era. Não valia a pena. Não valia mais a pena. Então, mas se abrir o mercado e colocarem muitas outras pessoas aqui pra vender, eles vão fugir? Ou você acha que eles vão querer ganhar o mercado? Vão tentar melhorar os veículos deles pra chamarem a atenção e vender mais? Depende de quanto isso custar. Não acho que depende de quanto isso custar. Porque se você for ver, você tem empresas, por exemplo, vamos supor. Na Europa, você tem carros a diesel, carros a combustível com a gasolina, né? E aí você tem agora o gás natural, você tem carro elétrico, você tem uma porrada de coisa e tem centenas de marcas. Tem marca que você nunca ouviu falar, Sim. que não existe aqui no Brasil, né? Eles não fogem da Europa. Eles constroem os melhores carros, os mais tecnológicos na Europa. Por quê? Porque eles têm um mercado consumidor forte lá. Aqui também é forte. É hora que Não, mas é exaurir muito lá, eles mais vão forte jogar lá. pra cá. Aqui também é forte. É Só muito que o mais forte brasileiro. lá. Não, aqui também. A gente é um país. Vamos lá, a gente não é mas a gente é um país. A gente consome muito. A frota brasileira de veículos, seja de Muito caminhão, grande. é muito grande. É uma das maiores, até porque a gente não tem ferrovias, né? Nem hidrovias boas suficientes para andar. Eles só fizeram isso para poder. Porque eles são um oligopólio. Se eles saem, o governo fala: puta, viado, vai faltar oferta pra gente aqui, né? Vai faltar carro pro pessoal comprar. A gente vai ter que dar um benefício para eles de novo. Agora, se abre o mercado e colocam mais veículos aqui de outras marcas, a concorrência ganha em cima deles. O negócio não é nem Eles faltar não vão carro. fugir. O negócio é o emprego. Ninguém vai querer Então, perder assim, mercado. você Pedro. cria, com uma montadora aqui, você cria uma base de emprego. Tipo, uma montadora é 3 mil empregos, até mais. Eu não sei. Diretos, né? Diretos. É. Então, assim, é muita grana. E é muito emprego. Um economista, quando ele vê a economia, ele vê pelo PIB. Tá. Um político, quando ele vê economia, ele deveria olhar pela taxa de desemprego. Tá. Então, assim, não, é sério. Então, assim, você criar emprego é muito importante para você gerar economia. E trazer emprego é importante para qualquer governo. Então você acha que o governo tinha que continuar dando benefício pra eu Ford? acho, pra ela eu continuar acho aqui? que não o mesmo benefício, mas eu acho. Não, eu não acho. Eu Eu acho acho que ele que tinha que abrir mercado porque, assim, a Ford, ela só faz isso, tá? Supostamente, ela só faz isso pra poder ganhar o benefício. Se você abre o mercado e ela vê que tem concorrência de carros melhores, com os mesmos preços ou até menor, ela não vai precisar de benefício nenhum, Mas meu daí- amigo. mas Ela ela- já lucra muito vendendo carro de 100 mil reais com vidro à manivela e retrovisor no dedão, meu Não, brother. eu também acho que ela lucra Isso muito, é mas tem só... outros. Isso é só a famosa... O drama. Pra poder ganhar de novo. Não, é Porque claro. só tem Mas, ela. assim, é que o mundo inteiro é muito vasto. Então, tem vários lugares que oferecem mais benefícios para ela produzir, tipo o México. Não tem problema em dar benefício, irmão. Então, Só que tem que dar benefício não só pra ela, pra todo mundo. E a concorrência que ganha. Também acho que tem. A concorrência O que você acha que ganha. disso? O que você acha desse monopólio das empresas? Eu acho a renúncia de tributos, eu acho leonina. Na maioria das vezes, a renúncia de tributos é muito maior dos benefícios que possam Trazer. trazer no Sim. país. Isso é vergonhoso. Sim. Sim. Vergonhoso. E o Lula tem mania disso, viu? Sim. Sim. Ele gosta de contemplar essas indústrias aí multinacionais violentamente, Eu não acho que tem que... pegando a população. Eu não acho que tem que simplesmente começar a cobrar e tal. Não, pode baixar imposto, pode dar benefícios para elas poderem virem. Aquele famoso, vamos mostrar que o nosso mercado está aberto a vocês, para vocês gerarem empregos e nos primeiros 5 anos ajudar. Só que, não para 1, 2, 3. Tem que ser para todo mundo, irmão. É O assim. bolo tem que ser dividido igual ao Exatamente. Se for fazer essa mesma palhaçada de colocar só na mão de algumas certas empresas, vira oligopólio. E esses subsídios, quem acaba pagando? Não tem dinheiro grátis. Então, se você tirou, se alguém está deixando de pagar, outras pessoas estão pagando. Então, se uma grande empresa É o está povo tendo que paga. subsídio, O povo paga. quem paga é o povo. Então, mas o povo paga pra ter um carro bom, de qualidade, ter emprego e um carro barato. Por que os carros são caros, são péssimas qualidades? Eles vendem carro aqui que não passa no teste no Latin NCAP de segurança, irmão. Sabe? O Up, a primeira vez, o primeiro modelo do Agile, por exemplo, quando vieram pro Brasil, 0 estrelas de segurança. Sim. E o povo vende. O governo não podia nem permitir um negócio desse. É vergonhoso. Mas por que permite? Porque só tem esses. E o... Você vê a crise da tecnologia, foi nos remédios, olha a crise que deu no Brasil. Sim. 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 Que não tem tecnologia ficou aí numa situação caótica, Inspirador. desesperadora. Sim. Né? Porque eles não trouxeram tecnologia. E como é A que- principal foi da Boeing, que fez um acordo com a Embraer, que ia transferir tecnologia para a Embraer. Aí eles perceberam que o negócio não seria muito bom, eles Cancelaram. cancelaram, caíram fora. Sim.
A Embraer que se dane lá. Tecnologia para eles, neneca de jeito nenhum. Eu tenho várias ideias meio comunistinhas, assim, tipo, eu acho que o Estado deveria adquirir tecnologia e abrir para as suas empresas, para as empresas do Brasil, assim, para as empresas do Estado. É uma coisa meio utópica, mas, assim, eu acho importante que o Estado direcione a tecnologia que a gente vai buscar, de forma geral. Já que nós temos um Estado grande, eu acho que a gente deveria usar melhor ele. Eu acho que a gente deveria diminuir ele. Não, eu também acho que a gente deveria diminuir. O estado mínimo Mas necessário é melhor. Eu também acho. Mas eu acho que, já que a gente não tá com ele pequeno, a gente deveria usar muito melhor ele, entendeu? Ou diminuir ele. Agora o que há de mais moderno para vocês, olha que coisa interessante. Difícil. Está havendo uma reorganização da sociedade. Certo. Nós temos uma nova classe dominante agora. Tá? Seria? Seria através dos movimentos identitários. Sim. Tá? No movimento Woke, Woke. que é muito forte. Muito forte. Tá? Isso nasceu lá, vidas negras importam. Tá? A ascensão de pessoas pardas, negras e outras demais, LGBTIA+, e não sei mais o quê, obrigatório nos entes públicos e privados. Isso é obrigatório ter cota? Tipo, como assim? Há benefícios Explica para isso. isso. Por exemplo, a Globo, se ela quiser fazer Goodyear, fazer uma propaganda, se colocar uma negro, pessoa um de japonês. cor, ela recebe um benefício para isso. Por isso que aparece um negro, um Como japonês. se fosse uma cota. Como se fosse uma cota. Eu sou contra a cota. Também. Tá? Sim. Imagina eu, empresário negro, meu filho vai pegar cota. Sim. Não tem Faz o menor cabimento sentido. isso. Uma testada de incapacidade para esse povo? Se tivesse cota, Cotas deveria sociais, ser social. Se tivesse pobreza, eu até entendo. Racial não. Racial também. Racial não. Então, essa nova classe dominante está sendo lá no Vale do Silício, lá, na época do Trump, lá, se viu obrigatório engolir algumas indicações em grandes empresas que dominam o mundo todo. E o modo operante... No Brasil é a mesma coisa. A própria Magalu, ela tem um programa de trainee para esses setores. Sim. Né? Negros, LGBT, A Magalu, como é que ela chama? Luísa Trajano. Luísa Trajano, ela é super ligada ao PT, super ligada a essa ideologia de esquerda, né? Mas ela é empresária, hein? Não pode esquecer. Capitalista. Olha os benefícios do BNDES que ela deve ter pego Ah, colocar. Mas ela é amiga do rei, ela vai continuar Sim, sendo. Então, pra ela não importa. ela tentou entrar no monopólio, entendeu? Então tá bom. Então, tá bom. essa nova reorganização aí, a gente tem que fazer uma leitura dela, como é que ela vai ficar aí no futuro, né? Com esse contingente de pessoas que estão ascendendo aí a postos em todos os setores, não só do ente público, como do ente privado também. Com a situação do país aí, Lula entrando, por exemplo, vamos usar o Lula como exemplo. Você acha que vai gerar mais desemprego no Brasil? Olha, eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. Se a segurança jurídica não tiver um realinhamento muito grande, vai ser uma catástrofe, viu? Eu acho que o único cara que daria algum direcionamento no sentido de liberdade econômica... Felipe da... Mas infelizmente... Pô, acertei o cara? Porra, velho. Eu acho que Você está conversando lá com aquele fortão lá, o economista lá que era o braço direito do Dória, o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, o forte. antigo presidente do Banco Central, né? Isso. Ele já está conversando com ele lá e tal. Mas o Dávila não tem condição de chegar. Não, de jeito nenhum. Não. Essa coisa extremada não funciona. Eu só tô falando, cara, pra mim, meu sonho era o Amoedo tá. O Amoedo era um cara correndo muito e forte. de assim. pegar Eu acho que ele pegar seria essa muito bom. presidência. Também acho. Um cara que que tem a vida de trabalho que ele teve e as ideias que ele fez, que... Agora eu esqueci a empresa o banco que ele trabalhava no setor de dívidas do banco. Citibank. Então, e ele reformou Só isso. tudo. Só Recebeu os maiores bancos do mundo. $200 mil só para ficar aqui no Brasil, tratando assuntos do Citibank. Enquanto filho, o que ele dormia, o que ele recebia dormindo, você não ganhava a vida inteira. Sim. isso. O cara é muito bem sucedido. E ele saiu de baixo. Qualidade, Só que como meritocracia. ele foi para um lugar da iniciativa privada, aí ele não tem mérito. Sim, o cara mérito saiu não de existe, baixo, né? não tem. Então, assim. Essa história do ônibus aí, eu acho que a prefeitura poderia franquear a passagem de ônibus total para a população. De graça. De graça. Na Alemanha, Já subsídia já num valor enorme já. Então, Esse reciclo, dá de graça. A licitação dos Acaba ônibus, esse- a licitação dos ônibus é como se fosse um leilão, né? Um leilão. É um leilão. Um leilão você dá- marcado. Né? Aí o governo dá um dinheiro pra empresa que ganhou. Mano, é um absurdo. Tipo, o governo dá dinheiro pra ela ter condição de poder ganhar, só que pra ela poder trabalhar, comprar ônibus, blá, 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 tudo mais. E a empresa vai lá
cobra, acontece com pedágio, é a mesma coisa. Outra coisa. Cobra lá do pessoal, fica rica, na próximo leilão ela ganha de novo. Ela ganha de novo, ela ganha de novo, ela ganha de novo. É. E perpetua as mesmas empresas. Nunca muda. A Sambaíba, uma garagem dela é perto da minha casa lá. Tem umas 4 garagens, eu moro perto da Sambaíba. Tá lá no Tremembé. O pessoal desce de helicóptero. Lá. É perto da Maria Amália. Maria Amália. Não, a minha é próxima do terminal de cargas, que eu conheço. Ah, é? Do Santa Fernão Dias. Tem uma outra garagem lá também. Ah, tem Mas a outra. Sambaíba é uma empresa idônea. É, Uma né? empresa grande, boa, com ônibus É, muito bons. grande. Elas têm ônibus com ar-condicionado, ônibus com carregador de celular. Agora, você pega bem as empresas vinculadas àquelas facções. É tudo lixo. Não, ônibus. Aqui, você tem uma lei, né? A cada 10 anos tem que trocar os ônibus. Os caras conseguem burlar. Irmãozinho, A Sambaíba acho que nem desculpa, chega a 10 anos. Ela já tá. Eles devem comprar ônibus de outras cidades de 10 anos atrás, eu vou colocar aqui e falar que é ônibus novo. Puta, velho. É ônibus, mano. É uma merda. Agora, a empregabilidade, emprego. Tem desemprego, Cadu? Tem? Não? Desemprego no Brasil não tem? O senhor acha que não existe desemprego? Não, não tem. Não tem desemprego no Brasil. Não tem desemprego no Brasil. Por quê? Não entendi isso. Tem, Pedro? Parece que tem. Então, Aparentemente. 33 milhões de pessoas desempregadas. O que você acha? Cuidado, hein? Cuidado com É os o que números do dizem. Ciro Gomes. Cuidado com os É o números. que dizem. Ciro Gomes Olha que coisa interessante, meu. Na década de 70 para 80, estou em estado de Júpiter lá, né? É. Então, a sociedade, ela caminha velozmente para algum lugar. E por conta disso, também a tecnologia, a ciência também caminha, né? As empresas modernizaram. E com isso, um empresário que tinha 2.000 funcionários, ele modernizou o seu parque industrial, tinha 2.000 funcionários, Hoje tem 500. ele capacitou 200 e colocou 1.800 na rua, que não interessava mais para ele. Com o maquinário que ele tinha lá, os 200, foi capacitado e responde por isso, e produz muito mais, e eu não tenho nem que pagar hora remunerada, nem final de semana remunerado. Está muito bom desse jeito. E esses 1.200, que ficou durante décadas fazendo duas únicas coisas, apertando o parafuso e vendendo a sua força física por um salário. Sabe o que aconteceu com eles? Eles ficaram à margem da empregabilidade. Eles não têm empregabilidade. Desemprego é sazonal. Desemprega agora e emprega depois. Agora esse povo nunca mais tem emprego. Sim. Eles não têm empregabilidade. Eles não são capacitados a receber uns empregos mercado de maiores, uns trabalho. empregos de Não estão preparados qualidade. para Parados no mercado de E trabalho. quem assume muito eles é o parceiro, o Estado paralelo. Então, peraí. Então assim, liga pra ele. existe desemprego, né? Mas por culpa de alguém, se não tivesse esse culpado, o emprego não existiria. É, O desemprego não essa leitura, existiria. sim. É isso? Mas na realidade não tem o desemprego. O que tem É falta de pessoal- capacitação. Que a Pessoas pessoa nunca mais. O que o Estado fez? Tentou capacitar esse pessoal. Primeiro, tentou fazer vários cursos aí, vários aí, Técnicos. né, de informática, não conseguiu. Segundo, tentou que eles voltassem para suas origens. Também não deu certo. E por último, tentou fazer com que eles, lá na comunidade, pudessem ter padaria comunitária, fazer investimento social na região. Isso não vingou. Sim. Tá? Como fazer Isso também. essa galera se interessar e E eu costumo dizer mais ainda. Parar de roubar da educação. Já começa por aí. E tem um negócio importante. acho que é mais importante mudar o modelo do que... Também acho que tem que mudar o modelo. Tem que mudar, tem. Mudar o E o modelo. jovem é responsável por Mas isso. pra começar é não roubar o dinheiro. Né? E aí depois a gente começar a ver como investir o dinheiro. É que, veja bem, eu acho mais importante mudar o modelo do que qualquer outra coisa. Porque, Mas se muda o modelo e continua roubando. porque a gente está colocando... Mas pelo menos o modelo está sendo bem feito. Hoje em dia, a gente está... Mesmo que não roubem... Rouba, mas Mesmo, faz não, entra na minha veja cabeça. bem, não é isso que eu tô falando. Mesmo hoje em dia, mesmo que não roubem, o modelo é tão ruim que pode enfiar quanto dinheiro for que não vai adiantar em nada. Sim, eu concordo. Então eu pronto. concordo. Mas se você mudar o modelo e continuar roubando, não adianta nada. Vai ser ruim do jeito. Não, vai ser ruim. Não, pode ser melhor, mas roubando. Menos pior. Menos pior. Não, Tá. Olha, para mudar isso, então na Câmara Federal, que lá que deve chamar para si essa responsabilidade, os 513 deputados, a maioria não representa a sociedade, então nós temos lá as comissões permanentes. Todo o projeto de lei passa pelas comissões permanentes. Comissão de A Constituição. primeira e Justiça. comissão é a Comissão de Justiça. Sim. Saber se era constitucional ou não. Ou não. A outra comissão é a Comissão de Orçamento, né? Para ver se aquele projeto vai causar um rombo para a União, ou para o Estado, ou para o município. E assim ele vai para várias comissões, até chegar a um ponto onde ali a reunião de liderança dos partidos faz a pauta de votação, onde vai ser votado. Para se colocar um projeto para ser
entrar na pauta de votação, meu Deus do céu, passa por todas essas comissões, passa pela relatoria, passa pela reunião dos responsáveis pelos partidos, até chegar lá. Chegando lá, dependendo da matéria, Senado. exige 2/3 dos 513. E tem matéria que é apenas 50% mais um. Sim. Mas a maioria 2/3. Que não é 51%, tá, galera? É 50% mais um. Mais um. O cálculo é diferente. Diferente. Mais um. Não, tinha Essa história de relator, por exemplo, nós somos parlamentares, então eu apresento o projeto, aí a comissão de Constituição e Justiça, vocês fazem parte dela, né? Tem um presidente, sorteia lá e vai para você 5 projetos para você relatar. Mais 5 para você relatar. Você tem que relatar se ele é legal ou não. Se você dizer que ele não é legal, você perde o veto dele, você perde a amizade do parlamentar dono daquele projeto. O resto do ano, meu amigo, na hora que você for pautar um projeto, ele vai votar contra. Exatamente. Olha que coisa, ó. Eu não consigo entender como o Kim aprovou 5 projetos. Entendeu? Porque ele tá em cima do muro, ele toma tiro dos Porque dois ele é lados. muito técnico. Tudo Aí bem, você mas leva é chumbo. muito complicado. Cara. muito. E teve mais de 50 relatórios, se não me engano. E é Eu fui engraçado. lá em Brasília com o meu neto, eu andei lá na Câmara, é uma vergonha, meu Deus do céu. Você vê parlamentar ler lá que parece ambulante de rua, assim. Juro por Deus. Não consigo imaginar. Lá o sem gabinete decoro nenhum. deles é bem assim, sabe? Parece a entrada de banheiro público. Nossa. Negócio vexatório. Lembrando que eles ganham 40 pau por mês, viu? Não, Fora que eles têm 120. verba pra arrumar tudo, né? 120. Né? Fora os Ah, meu, 25 uma coisa pessoas que eles podem vergonhosa. enfiar lá e pegar dinheiro, que Cara, tá tudo absurdo. bem. Assim, pasmado de ver isso. Eu queria ver lá para a história lá do Bolsonaro, lá. Uhum. Foi 2 vezes, não foi uma vez, foi 2 vezes. Uhum. Né? E é dificílimo isso, viu? Muito difícil. A pessoa conseguir aprovar um projeto. Aí relatar, você tem que ter muito cuidado, tem que conversar com o parlamentar direitinho, né? Que todos votam. Aí reúne lá a bancada da comissão e todos vão votar aquele projeto. Tem aqui o projeto do Roberto, né? Fala sobre isso, a pessoa lê lá, tal. Quem é a favor, levanta a mão, permaneça no lugar, tal. Desse jeito. Sim. E eu vejo que, assim como na sociedade, os próprios deputados, eles votam vários projetos no preconceito. Baseado em preconceito. Dá pra ver que o cara, assim, tá votando só com o partido, votando só com a legenda dele e nem leu aquilo. Mas aí você entra na pauta religiosa, na pauta sexual. Ixi, é muito racial. É aquele cara que chega no cara do lado e fala, como é que eu vou votar isso aqui? Então, por isso o parlamentar, que ele tem vocação para isso, ele tem que ter uma noção muito clara a respeito disso. Ó. Agora me tira, mano. Ele tem que conversar com esse segmento e fazer eles que, olha, isso aqui é importante, mesmo em detrimento a vocês, isso aqui é de suma importância para os outros segmentos. Eu não estou votando contra você, eu estou contemplando um segmento que necessita disso, que clama por isso. Entendeu? Uma pessoa... eu tô com uma coisa na minha cabeça. Uma pessoa culta, inteligente, com sabedoria igual o senhor. Por que o senhor não quis entrar na política? Não é bondade. Não, todo não é mundo bondade, sabe. é notório. É óbvio. Que isso? Por que o senhor não quis entrar para um cargo político? Eu estava fazendo mestrado, eu dou aula de direito penal, então eu sou mais de classe, de turno, de fazer palestras. O senhor gosta dos bastidores? Eu não gosto de assessorar, fazer essas coisas, isso é comigo. Mas cargos assim, acho que me daria um infarto, viu? Precisa ter coração forte para brincar Uma de vez eu política. presenciei um fato, sabe quem é Eduardo Jorge, coitado? Conheço. Eu fui numa reunião, olha, de Conselho da Saúde Norte, lá na Faculdade de Santana. Ele falou alguma coisa lá para o pessoal lá do Conselho, os caras empurraram ele para fora da sala, pegaram ele, só falta pegar pelos caras e jogar lá fora. O Eduardo Jorge, que naquela época ele era do PT, né? Uhum. Ele era do PT, né? Colocaram ele lá fora, Por causa do que ele falou. por causa que ele falou. Você lembra o que era? Alguma coisa? Não me lembro, mas eu era garoto, eu era bem novinho. Tinha pouco mais, acho que 18 anos. Cara, Eu sou defensor do princípio da relevância social. Sim, A escola de Habermas, de Hayek. Desculpa, o que é esse princípio da relevância social? Defende as verdades do território. Aquilo que é verdadeiro no território, o governo não pode intervir. Mesmo que for estupro, mesmo que for tráfico, mesmo que for homicídio.
O Estado não pode intervir. Eu tô achando que ele é ANCAP. Se você acha... Eu também. Eu gosto disso aí, eu gosto Então você acha que se uma dos certa... hábitos deles lá, eles são... Se uma determinada comunidade no país tiver leis que são... Tiver as suas próprias leis que são, por exemplo, estupro, você acha que é ok? Não. Quando foge daquele segmento lá, sim. Mas dentro daquele segmento, não. Porque lá é normal entre eles isso. Ou eles punem eles mesmos lá. Mas Eles têm a ordem de valor Então, deles. mas a ordem de valor... Não é anarquia. Mas, mas isso não é uma agressão contra outra pessoa? É. A partir do momento Não, que você... porque isso é valor deles. Mas a Você vai pessoa numa que está... comunidade, é interessante, você vai numa comunidade aí, eles têm uns valores assim totalmente Mas diferentes. a pessoa que está sofrendo isso... A pessoa que está sofrendo isso, será que ela compactua com isso? Compactua, ela aceita, meu. Mas você não acha que, para uma nação, compartilhar Você vê aquelas valores é menininhas do fundamental? funk? Não, mas é diferente. Mas nunca elas aceitariam rolar um estupro, por Mas você exemplo. Não, claro, não, calma aí, não é isso. É que é lógico que o estupro, a gente tá falando do absurdo. Não tem Sim, a menor chance. uma coisa é você falar que elas aceitam fazer, sei lá, desculpa a palavra, Por exemplo, uma orgia, uma do suruba. homicídio, por exemplo. Ó. Então, tá, vamos falar de morte. Eu mato A. Tá. Eu sou B, mato A. Eu tenho 5 filhos para criar. O A não tem ninguém para criar, para tratar de filho nenhum. Eu tenho 5 filhos. Se me punir, eu vou penalizar todos meus filhos e a esposa, meu. Por isso, para a sociedade, isso é uma desgraça. Olha aí. Não, eu sei, mas isso, você sabe que isso acontece. Entendeu? Tem Olha, casos olha de que maridos que interessante. mataram mulheres, só que, tipo, foi num momento de loucura E eu defendo o tribunal. Olha que coisa interessante isso aí. Isso é interessante. Será que é justo para a sociedade isso? Eu penso o contrário. Algumas coisas eu não consigo. Pra sociedade, talvez. Mas aí a gente entra nos méritos. Daí a gente entra nos O crime é um méritos. negócio interessante. É interessante. Daí entra nos méritos, por exemplo, incesto seria Crime gravíssimo. um crime gravíssimo. Mas na teoria, se uma família queira fazer porque pra eles é normal. É normal. Então o senhor acha que deveria ser. Sendo crime onera a sociedade. Não sendo, e é horrível, e é uma coisa medonha. Se é aceito dentro, olha só, de uma tribo, você vai penalizar? Eu acho esse negócio dos Interessante índios. isso. Porque Tá, aquele então se for povo, assim, olha, então se for numa- aquele povo, ele não foi socializado ainda. Mas por que Mas socializado? por que eles têm direito em viver no Aí passado eu- e nós então, não? Então, é um negócio que Aí entra eu numa entendo filosofia isso, cara. absurda. Aí é a esquerda totalitária, né? Que ela briga e quer dar tudo. Caramba. Então, cara, eu não Interessante consigo. Isso pra mim não entendo. Eu costumo dizer mais ainda. Os maiores responsáveis por isso, né, a desagregação da família de uma forma geral, acaba sendo muito de uma única pessoa, tá? Que é a chamada... Chamada? O senhor pode falar, fica à vontade. Não, a gente não vai chutar porque vai ficar feio. A gente já é burrinho. chamada mulher. Ela é uma das grandes responsáveis por tecer o tecido social. Também acho. Porque o homem é um instrumento dela. E ela que escolhe o seu parceiro. E ela que vai gerar o A, o B e o C. E muitas vezes ela escolhe mal. Isso é sem dúvida. E escolhendo mal, ela vai gerar pessoas Ruins. não muito interessantes para a sociedade. Não preparadas, né? Eu acho que mais que isso. É muito forte isso, né? Eu acho muito forte. E eu tenho uma coisa que eu sempre converso. É verdade. Coisa muito fria, muito É. forte, mas você tem um cunho de verdade. Você olha o rebanho de animais, ele é muito parecido um com o outro, né? Sim. Você olha o rebanho humano, a diferença é descomunal, né, meu? É verdade. A gente é muito diferente. Mas então, o que eu sempre que eu vejo esses Isso cria movimentos... dificuldade para o Estado. Sempre, Por exemplo, o William, que foi concebido no ventre de uma menininha que foi aí já estuprada, violentada, marginalizada, que recebeu as maiores violências possíveis durante a sua gravidez. Então, ela vai gerar um ente também revoltado com a vida, com o mundo. Ele cresce, ele vai para a escola, tem dificuldade de relacionamento, ele cresce, ele vai bater na porta do empresário, o Roberto vai também, o Pedro vai também. Aí o empresário vai fazer a triagem, na hora da triagem ali, ele olha ali, ó, isso. Quem vai ficar para trás? os que tiveram menos estrutura. Gente. Bom, Deixa eu só fazer um Isso é comentário. verdade, gente. Também acho. Eu acho. Pessoas assim, ó, nós estamos em evolução, né? certo. Pessoas assim, ele tem que ser ereto, né? Então, fisicamente, nós ainda temos. Eu sou assim, então nós temos que ter, né? Para melhor em física, lógica psíquica, né? Já pessoas que têm problemas neurológicos, né?
acho que gera tudo, né? Então, e eu acho que... Você tem exame psicotécnico, esse tipo de coisa, para avaliar isso. E as pessoas vão ficando, e vai ficando. Aí ele vai ter uma única opção na vida. Qual é a opção? Crime. O mundo na marginalidade. Isso é verdadeiro, gente. Sim, sim. A pessoa que não fala isso é porque não tem coragem de falar ou não tem conhecimento. O que você acha que você... Não, o que eu tava falando aqui, eu vejo nesses movimentos feministas um erro crasso, assim, que eles falam que eles lutam para que a mulher possa trabalhar de formas iguais. E eu acho isso ótimo, mas eles têm uma retórica de que o trabalho é a coisa mais importante para a mulher também. Só que se eles quiserem realmente mudar a sociedade, é só fazer as mulheres cuidarem dos próprios filhos e da educação que deveriam ter. Porque se você tem um cara que odeia as mulheres, que é agressivo, é porque ele não foi bem criado. E nem serve pra criar. Exato. E vai passar os mesmos valores. Então, assim, a gente tem que mudar os valores da criação nisso. Sim. Não é um valor que é responsabilidade direta do governo. É um valor que é da família. O governo, ele tem uma dificuldade enorme em poder tratar desses assuntos. Não é tão fácil. Não, é muito difícil. É muito difícil, né? Muito difícil. Bom, senhor William, desculpa te cortar. A gente vai ter que finalizar agora o podcast, tá? Com todo respeito. Pedrão, eu só quero fazer uma pergunta agora para ele. Eu gostaria de saber o que o senhor tem para dizer pro povo brasileiro depois que passar a eleição, independente de quem ganhe. O que o senhor quer pro Brasil? O que você vê no Brasil, no futuro? Passa uma mensagem pra gente. Eu acho que uma pessoa culta como o senhor poderia falar alguma coisa que agregue para a população. Olha, independentemente de quem vai ser o vencedor, não só no Executivo, como também no Parlamento, nós temos que pensar de uma forma absoluta, concreta no jovem. Nós temos que ter novas lideranças. O jovem será o responsável por toda a atividade do nosso país. Não podemos jamais deixar de dar toda a guarida necessária para o jovem. O jovem que dará respostas para a evolução, para o sucesso de toda a sociedade brasileira. Espero que a minha fala, a minha colocação tenha reflexo e reverbere dentre aqueles que pensam como nós, e possa levar uma mensagem de carinho e dedicação aos jovens que têm esse ideal, que têm esse perfil, essa capacidade de estar liderando massas e mais massas por esses rincões do nosso país. Bacana. Muito obrigado. Maravilha. Um abraço. Muito obrigado. William. Mas eu posso fazer só mais uma pergunta? É a última. Eu gostaria de saber o que você acha do MBL e o que você acha da espetacularização da política. O MBL tem uma chance enorme de estar presente em todas as bandeiras que envolvem a necessidade da sociedade brasileira. Porque é lá que está sendo agregado o jovem, é lá que está sendo esclarecido o jovem daquilo que está ocorrendo em todos os rincões da sociedade brasileira. E convoco o jovem que possa participar ativamente desses movimentos como o MBL, para poder ter conhecimento e levar à frente a sua bandeira de poder estar tratando cara a cara com esses opressores que levam o país à calamidade. Tá certo. É isso Muito aí. bom. Pessoal, estamos acabando mais um podcast do Grupo Mover. O William Hélio dando uma aula aí pra gente, soltando verbo. O senhor é cara, fera, eu cara. preciso explodir minha mente aqui. Eu achava que eu li um pouco de política, mas eu... Sabe porra nenhuma. Nossa, cara, eu sou um... Senhor William, muito Já obrigado. Imagina. Foi um prazer. Muito obrigado pela honra, viu? Obrigado mesmo. Um dia eu vou falar sobre ideologias políticas. Amém. Vamos, o senhor vai vamos. voltar aqui. Fique em paz. Obrigado, galera. Boa noite pra vocês.